E hoje estamos aqui no Web Summit, sempre elas, com a Lê, com Fabi e com você. Fabi, você que é antenada, fala um pouquinho desse evento. É o maior evento de tecnologia do mundo que aterrissou aqui no Rio, porque ele tem Lisboa, ele tem vários países. Sério? Inclusive toda a equipe aqui por trás é portuguesa, não sei se você reparou. Sim. E então aqui reúne startup, empresa, creator, reúne toda... Gente, Fabiane, empresa, desculpa te cortar, mas empresa que eu nem nunca vi na minha vida. Gente, é muita empresa. Eu fico assim, ó, e cada ativação que vocês também vão conferir de pertinho, tudo que tá rolando aqui. Inteligência artificial, que é o que fala em muitos painéis, né, Lê? Então, como conecta tudo isso, e a gente fica sabendo de muita novidade. O que eu aprendi aqui, né? A gente aprendeu muita coisa bacana aqui, né? Muita. E a gente vai abrir como? Com quem que a gente vai abrir? Porque, gente, hoje o nosso programa tá cheio de celebridade. Porque a Fabiane, ela tá metida. Nós, né? Nós. Olha... Eu acho que a gente tinha que começar com tudo, né? Então, Débora Seco. Vamos começar, então? Roda o take! Débora, para trazer você para a conversa, então, você que tem uma carreira muito múltipla e você é empresária também. Então, falando como empresária, como que você vem observando a mudança no perfil do consumidor no Brasil? Eu acho que o consumidor, ele está num relacionamento cada vez mais emocionado com as marcas, assim, mais íntimo, mais próximo, né? Eu acho que as pessoas hoje não consomem um produto, as pessoas consomem uma experiência, as pessoas consomem uma história, consomem um propósito. Então, eu acho que a gente que conta essa história da marca, eu como empresária falando, me preocupo muito em largar aquela perfeição antiga, né? Eu estou há 37 anos trabalhando, então eu sou de uma época onde a comunicação era feita através de publicidades altamente produzidas, perfeitas, praticamente um diálogo, um monólogo, né? Não era um diálogo onde a gente propunha, apresentava, contava. Acho que hoje não, acho que hoje a gente precisa trazer proximidade, verdade, autenticidade. E, ao invés de fazer esse monólogo, a gente precisa construir um diálogo mesmo, né? Ouvir o que a nossa audiência, para onde a nossa audiência vai. Falando do mercado de beleza, eu acho que o consumidor mudou muito o olhar para o autocuidado, para o bem-estar. Então, hoje, quando a gente faz, por exemplo, a publicidade de CeraVe, a pessoa não compra um hidratante para hidratar a pele, ela compra meia hora, 10 minutos que ela vai ter depois do banho para cuidar de si, como ela pensa, né, em tirar um tempo do dia dela para dar importância à saúde dela, ao bem-estar dela. Então, eu acho que é uma outra forma de contar essa história e que faz com que a publicidade hoje seja cada vez mais desafiadora, porque além dela ser mais próxima, mais verdadeira, e da gente não vender só um produto, da gente vender experiências, conexões, histórias, isso muda o tempo inteiro, né? Então você precisa ter esse olhar atento ao que a sua audiência te conta também, te traz de volta. Débora, você que tem mais de 30 anos de carreira, é super múltipla, como a gente estava falando, o que você observa nesses anos de carreira, passando por diferentes áreas, o que sustenta uma marca, seja a sua marca pessoal, uma marca pessoal ou uma marca, uma empresa? Eu acho que a gente mudou muito, né? Então, acho que o grande desafio é você saber se transformar e acompanhar o movimento do mundo sem perder a sua verdade e a sua essência. E isso é muito desafiador mesmo. Imagina, eu venho de uma geração que a publicidade era distante. Hoje eu cresci ouvindo, né? Para você fazer sucesso, esconde quem é a Débora para Darlene, ou para Sol, ou para Iris, ou para essas personagens terem força e verdade. E hoje eu tenho que abrir a minha câmera em casa e mostrar, dividir um pouco com o público a minha verdade. Então, é saber passar por mudanças tão profundas, extremas, mas sem perder o que você tem para oferecer, o que você verdadeiramente é, né? Porque eu acho que o que conecta mesmo o público ao influenciador ou ao artista ou quem está ali influenciando de alguma forma é que aquilo seja genuinamente verdade, né? Para mim, o mais importante quando eu represento uma marca é que essa marca de fato represente a minha verdade.
Eu te sigo há pouco tempo, porque você furou a bolha com aquela publicidade da CeraVe, e aí eu falei, poxa, olha como ela é linda, como ela é estilosa, já Hidratada. hidratada, então Dedé Hidratada chegou até mim. O meu quadro de estilo, eu acho que você é muito sensual, você tem peças clássicas, você mistura com uma alfaiataria clássica. Como você construiu esse look maravilhoso hoje? Ah, esse look teve a ajuda do meu stylist, confesso. Mas eu venho fazendo uma migração mesmo de imagem. Acho que a imagem acaba representando um pouco quem a gente é e como a gente se sente no momento. E eu estou sempre em movimento. Então acho que eu estou construindo uma nova Débora. Estou chegando nela. Daqui a pouco a gente descobre quem ela é. Débora, muito obrigada de verdade. Você é belíssima, tá? Eu gostaria de saber de você como você consegue formar identidades tão diferentes em tantos personagens, como saindo da Nathalie Lamour para a Carola, né, o cabelão, lourão, e Sim. saindo e virando uma referência como a Carola, com cabelo curto, platinado. E hoje você também é uma referência. Eu falo porque eu trabalho com beleza, no mundo da beleza, Poxa, obrigada. trazendo o seu cabelão mega hair, que antes era um preconceito para Enorme, né? e você na novela parecia linda, maquiagem super natural, que hoje também é tendência. Como você cria suas identidades e se alguma delas se encaixa com você, Débora Seco, a sua identidade, a sua verdadeira identidade, porque no programa nós falamos sobre isso, a nossa verdadeira identidade. Eu acho que eu tive um privilégio mesmo de ter grandes personagens na minha carreira. São 37 anos de carreira, então desde Confissões de Adolescente, fazendo a Carol de boné e bermuda largona, até a Darlene, que era um ícone, né, de sainha plissada, e lançou muitas modas, a Iris, que usava a Maria Chiquinha. Então foram muitas personagens com imagens muito icônicas. Eu sou realmente uma atriz muito privilegiada e abençoada, tive personagens sensacionais, e eu acho que é um grande desafio mesmo poder construir mulheres tão diferentes, né? Eu acho que nenhuma se parece muito com a outra, e eu acho que também essa construção não é só minha, ela tem um diretor, ela tem uma figurinista, ela tem um produtor de arte, ela sempre é feita a muitas mãos, né? E acho que a Débora mesmo é uma personalidade muito diferente de todas essas que eu interpretei. Eu sempre tive muita preocupação, né? Antigamente a gente tinha uma preocupação enorme de esconder quem de fato a gente era para que as nossas personagens pudessem ganhar força. Eu acho que a Débora mesmo, eu sempre falo que eu sempre criei a Débora Seco, que é essa mulher empoderada, forte e tal, para me proteger com a Débora, que eu sempre achei que era uma pessoa meio chata, meio não interessante. Eu sou muito quieta, eu sou sou um pouco tímida, eu não sou de sair, de agitação, eu gosto de ficar quietinha em casa. Então, acho que a gente vai se protegendo, assim. Mas hoje, com a tal da rede social e com a tal da necessidade da gente abrir um pouco da nossa intimidade, eu acabo falando um pouco mais sobre essa Débora, que sempre foi muito escondidinha. A Débora de verdade, Essa tal da Débora Seco já não está interessando mais. Oi, Débora, Sofia, prazer da Prazer, comunidade Livres na Sofia. Prática. Eu saí agora do seu painel, foi um painel incrível, parabéns. A minha Obrigada. Está muito relacionada ao que você falou lá. Você comentou sobre o comportamento do cliente, que ele está muito relacionado com conexão e propósito. Agora as pessoas estão um pouco mais emocionadas, né? Sim. E você, ao seu lado, Débora, empresária, como você faz para fazer essa conexão com o seu cliente hoje? Eu acho que com essa conexão emocional que o consumidor está criando com as marcas, a gente precisa contar histórias verdadeiras, né? Ter propósitos verdadeiros, né? Então eu busco me associar, quando eu me torno empresária, eu acho que busco mesmo propósitos, assim. Eu sou dona do Brechó Peça Rara, que é um propósito mesmo de consumir de forma consciente, de moda circular. O meu armário é composto 90% de peças de segunda mão. Então, é acreditar mesmo e viver de fato isso, né? Hoje a gente tem aí os grandes influenciadores de marcas, são os CEOs das marcas, né? Eu acho que ninguém influencia melhor do que o dono do negócio, do que a pessoa que acredita, que constrói um negócio, que está ali na operação, no dia a dia, vivendo aquilo verdadeiramente. Eu acho que a verdade é o grande trunfo da internet hoje, né? Tem uma empresa de transplante capilar, de tratamento capilar, eu tenho alopecia androgenética, eu preciso desse tratamento verdadeiramente, por isso eu me associei e comprei esse negócio. Então, quando faz sentido, quando é verdadeiro, você emociona e você chega muito mais nas pessoas, e as pessoas de fato se sentem influenciadas porque elas não estão consumindo uma publicidade, elas estão consumindo
algo real. Então, acho que essa conexão, essa proximidade, a forma com que você comunica também, é, não é vou consumir a moda circular porque isso faz bem para o planeta. Não, aqui na minha casa isso funciona assim. O meu armário está cheio de peças que eu não uso e as peças estão espremidas e isso tem me feito mal. Então, reciclar o meu armário me traz é falar sobre a sua real experiência, né? Eu acho que isso é o que conecta, isso é o que de fato influencia. E eu, como empresária, tento trazer isso, e eu, como influenciadora, que não sou, né, mas uma artista que influencia, tento trazer para a minha vida só marcas que, de fato, têm uma atividade real no meu dia a dia. Eu acho que isso é o que faz, de fato, conexão e influência. Luciana Bezerra, da revista Plural, e eu sei que você é uma pessoa muito engajada, principalmente, né, na questão sustentável. Vou mudar um pouquinho o viés aí das perguntas, lembrando que as colegas fizeram também de sustentabilidade, mas eu queria saber, na sua opinião, como a economia criativa pode ser um gerador de negócios sustentáveis no Brasil. E fico muito feliz da edição desse ano, o Web Summit dá voz também a essa questão. Eu acho que a gente precisa mesmo rever a forma de consumo do planeta, não só no âmbito das artes, como em todas. Eu acho que todas as empresas precisam ter consciência de que não existe jogar fora, né? É tudo dentro, é tudo nosso planeta, tudo tem uma consequência que não é tão distante, ela é logo ali, né? Toda a nossa forma de consumo. O Peça Rara fala sobre consumo de roupa, né? A indústria têxtil é uma das maiores produtoras de lixo, mas tem milhões de outros consumos que a gente precisa estar atento mesmo e ter para a gente que o nosso planeta é o nosso bem maior. Se ele acabar, acabamos todos, né? E eu tenho uma filha pequena, espero ter netos. Então, eu espero mesmo que esse planeta dure, que a gente, num âmbito geral mesmo, todas as áreas, que a gente tenha cada vez mais consciência de que a gente precisa parar de consumir da forma que a gente consome, tudo. Eu sou Érica de Mello, do podcast Macro em Foco. Eu queria saber um pouco da Débora empresária, né? Uma mulher linda, incrível, super atriz, que fez várias preparações. Como é que foi a preparação para ser a Débora empresária e quais são os principais desafios e barreiras do dia a dia? Eu acho que a preparação foi quando eu detectei, descobri que eu já era empresária e administradora dessa marca, que é a Débora Seco Limitada, né? Quando a imagem começou a ganhar uma força e uma relevância que a gente não mensurava, eu comecei a ter que fazer muitas funções que eu não imaginava. Eu precisava ser RH, precisava ter boas relações, precisava fazer financeiro, precisava fazer marketing. Eu sozinha dentro da minha casa, gerenciando milhões de áreas dessa minha empresa. Acho que meu primeiro passo como empresária foi me tornar produtora associada do Bruna Surfistinha 1. Ali eu entendi que eu não precisava, enquanto atriz, ficar esperando convites que eu podia criar e produzir, né, e ter uma carreira mais autoral. E aí eu começo a gostar do negócio, produzo meu segundo filme, abro meu primeiro negócio, falo, nossa, não é que eu posso caber aqui também, né? Eu posso ser atriz e posso ter um negócio, e aí abro meu segundo. Hoje são 5 empresas, mais 4 collabs, 4 empresas com quem eu tenho sociedade. Então, a vida ficou muito diferente. E, imagina, eu trabalho como atriz há 37 anos, isso ainda me é muito encantador, mas não tão desafiador. Então, poder empreender, poder me testar em outros lugares, fazer coisas que eu não sei se eu sei fazer, isso me motiva muito, né? E eu entendi que, como atriz, eu ia viver uma vida confortável, com um salário que, né, era excelente, mas que eu não ia conseguir fazer uma grande revolução. E empreendendo, eu consigo alcançar lugares nunca antes imaginados, assim. Então, eu sou dos desafios, eu sou do novo, eu sou de me colocar à prova mesmo. Então, esse mercado da Débora empresária virou uma grande meta, sabe? Eu vou realmente destrinchar isso, eu vou aprender a fazer coisas que eu não sei. Eu não quero só ser a cara das marcas que eu sou sócia, eu quero estar ali na operação, eu quero entender como funciona, eu quero conhecer os meus franqueados, eu quero estar perto desse negócio, eu quero desenhar minha modelagem de biquíni, provar para ver se ela veste bem mesmo ou não, eu quero saber se a embalagem tem a qualidade que
que eu gostaria de receber se eu fosse a consumidora. Então, acho que olhar para esses outros lugares, me colocar nessas novas possibilidades, e aí, de repente, eu pauso tudo e vou fazer o Bruna Surfistinha 2 e me coloco como atriz de novo e me permita um grande mergulho artístico novamente, né? Uma grande imersão para virar uma pessoa tão diferente de mim. Acho que isso é o que faz a vida, né, valer a pena e me faz querer acordar todos os dias e ainda querer ter pausas para conseguir maternar e ter a Maria Flor cada vez mais perto de mim. Com 10 anos, daqui a pouco já nem não me quer mais tanto, então tenho que aproveitar ela o máximo que eu posso, aproveitar minha mãe, aproveitar meu namorado. Então é um mix. Acho que esse equilíbrio, né, fazer tudo isso caber nas minhas 24 horas é o que faz a minha vida dinâmica. Esse aqui é o robô da Claro e nós vamos entrevistar ele agora, gente. Vamos lá. Amigo, como que a Claro usa a nossa tecnologia hoje? Ótima pergunta. A Claro está usando tecnologia em diversas áreas: conectividade 5G, fibra ótica, soluções em nuvem, inteligência artificial para automação de processos e até mesmo o Claro Cloud by AWS, que oferece uma infraestrutura de nuvem local no solo brasileiro. Assim, a gente consegue entregar soluções customizadas para empresas de todos os tamanhos. Se quiser detalhes de algum ponto específico, é só me avisar. A Claro é muito, muito boa. Robozinho, você vai dançar agora para mim? Muito bom, você dança muito bem. Valeu, parabéns, hein? Vem com a Claro, você também, hein? E agora, vamos passar para a entrevista com a Carol? Carol, maravilhosa. Ela ficou emocionada, gente, porque ela é referência no mundo da moda. Ela se conecta com várias marcas e ela estava muito, muito ansiosa para fazer essa entrevista. Conseguiu, né, Fabi? Sim, Carol, maravilhosa. Admiro ela muito como pessoa. Agora ela tá com a marca dela e eu sempre gosto de ver ela falar. Manda aí. Carol, te perguntando o seguinte: você acumula funções que muitas marcas preferem deixar bem separadinhas. Você é a gestora da marca, você é a diretora criativa e você ainda é a cara da marca nas redes sociais. Como é que você administra essas 3 skins? Qual delas ganha, qual delas perde às vezes e como isso se inverte? Bom, prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada por nos receberem. Eu realmente, nós mulheres, desculpe homens, somos 1001 facetas, 1001 utilidades e a gente tem o dom mesmo de se reinventar e se descobrir em várias facetas. Então, além dessas que você mencionou, eu também sou a única sócia, que é um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas a união dessas 3 características de uma mesma pessoa, ela vibra sucesso. Então, eu acredito muito que quando a gente faz algo que a gente se doa com muito amor, com muita intenção, profundidade, eu acredito que é algo que dá muito, muito certo. Então, a Carol influenciadora, a Carol CEO, fundadora, e a Carol que vai lá, escolhe o Pantone, o bolso, a modelagem, tudo isso se une e aí veio a Nini. E a competência incrível que você tem também. Além de ser mãe, além de ser, né? Tudo isso, mãe de 3, gente. João, o Grupo Icon começou lá atrás, como Shop Together. E a ideia era fazer o primeiro e-commerce marketplace de moda do Brasil. Hoje em dia, vocês têm só 2% de marketplace e 98% de vendas próprias de marcas diversas. Por que ocorreu essa transição e qual foi o impacto que essa ideia teve no negócio? Bom, boa tarde aí, pessoal. Prazer. Obrigado também, Maria, Carol. Bom, a gente tem um foco muito grande na experiência do cliente, né? Então, a gente tem uma meta de NPS de 82, que é um número altíssimo, principalmente em operações de e-commerce. E a curadoria e toda a parte de serviço é um foco total da empresa. Então, a gente começou, né, operando lojas, criando lojas para as marcas, migrou para a parte de marketplace e ao longo do tempo a gente foi aumentando a parte de compras, né, a gente chama de 1P, que é o estoque próprio, que hoje é 98% da venda. A gente tem uma parte de marketplace que ajuda na
sortimento, uma parte específica da curadoria, mas a gente entende que ter o estoque próprio, garantir toda a entrega no prazo, troca, devolução, que faz parte do universo da moda, é algo super relevante para a experiência do cliente. Então, tudo que a gente faz, obviamente, é focado em ter um melhor serviço possível. E a curadoria, além do entrega, atendimento e troca, são os pilares do Shop Together. Muito bom. Carol, você posicionou a marca física em um ambiente de luxo. Então, você tem loja no Shopping Guatemi, você tem loja no Shopping JK, você tem uma cliente que é uma mulher muito parecida com você, que te conhece, que entende o seu universo e que tem uma vida muito parecida com a sua e usa suas roupas. Por outro lado, você tem o que eu chamo de consumidoras que estão no mar aberto da internet e das redes sociais, onde a informação chega a qualquer pessoa. Como é que você divide, se é que você divide esses dois públicos, e quais são as diferenças principais entre eles que você tem que atender? Eu não divido os públicos, eu entendo, eu escuto muito todos eles. Eu acho que como uma fundadora ativa, diferente de algumas marcas que têm o fundador, mas já saiu, ou tem uma influenciadora que está à frente da marca, mas não é mais tão ativa, ou fica mais na parte de divulgação, eu gosto muito de escutar o público. Então, desde um comentário, um direct, uma cliente em loja, uma amiga minha, a amiga da minha diretora de marketing, enfim, todo mundo que tem acesso e que tem acesso ao produto, à marca, e que tem uma opinião sobre ele, eu escuto. Então, uma das coisas mais fundamentais é esse contato, seja físico, no ambiente físico de loja, seja no ambiente físico também de contato com o cliente através de posts, através do digital também. Isso é muito rico para adicionar o produto. Então, todo o negócio é muito bem estruturado. Eu não fiz um negócio de lifestyle e uma extensão de mim, tanto que não tem nem o meu nome. Tem um apelido de infância, uma brincadeira com o meu nome, que é Caroline, e minha avó me chamava de Nini. Mas eu acredito muito que ouvindo esse cliente, trazendo o que ele quer, a dor dele, juntando, a gente consegue criar um produto, muitos produtos que são de sucesso, que são desejados e que têm essa vontade do público de comprar, o desejo mesmo. A venda na loja, o público que compra na loja é muito diferente da venda online? Assim, a única diferença que eu sinto é o ticket médio. Então, você não vai comprar, às vezes, uma roupa que você ainda não conhece, a modelagem, a numeração, e ela é mais cara. Vou comprar, então, uma camiseta, vou comprar uma regata. Então, é mais fácil comprar produtos que não são tão caros no ambiente digital. Na hora que você está no ambiente físico, a pessoa está provando a roupa, ela está encostando no produto, ela entende a qualidade de acabamento, ela vira, ela vê o forro, ela vê o tipo de etiqueta, ela vê o aroma. Eu sou muito sensorial, então, assim, minha avó e minha mãe são cariocas, eu pisei aqui no Rio, já falei, meu cheiro da minha infância. Então, a gente tem o aroma da Nini, então tudo isso traz esse lugar de sensorial e de conexão com o produto. Eu não acho que diferença disso, é só o investimento é mais fácil de ser endossado num ambiente físico, como a loja física. Entendi. João, a Shop Together, o grupo Icon, a partir da Shop Together, tem investido muito na moda brasileira. Então, vocês têm desde projetos de incentivo e prêmios para novos designers. Agora, vocês criaram o FFW Fashion Awards, que premia talentos da moda brasileira. Isso, não sei se vocês têm noção, gente, do quanto é fundamental esse incentivo para jovens criadores poderem começar o trabalho em algum lugar, terem onde vender suas criações, começar a ter um público próprio para conseguir entrar no mercado de fato, né? Muita gente entra no mercado e a marca morre antes deles começarem a ter esse acesso. O que acontece quando um jovem designer, uma jovem marca, chega a um grupo como o Shop Together, onde ele vai precisar escalar, vai precisar vender? Quais são as principais dificuldades que ele encontra e como vocês os ajudam a passar por elas? Bom, a parte de falando do enredo de marcas, diria que é muito fácil criar uma marca. Difícil é conseguir,
expandir, crescer e seguir perpetuando e entregando resultado. Então, desde 2018, o Shop Together tem um programa de novos talentos da moda brasileira, que a gente, né, seleciona designers emergentes, que a gente identifica com potencial não só criativo, mas potencial, obviamente, de crescimento e resultado, e apoia esses novos designers fazendo toda uma série de investimentos. Então, desde uma seleção que a gente escolhe e ajuda na participação, até, de fato, se comprometendo a comprar uma coleção inteira para testar e seguir testando. Então, a mesma coisa com o FFW. Então, a gente se comprometeu a ajudar os designers nesse momento de tracionamento e aproveitando que a gente tem uma plataforma com diversos acessos diários, isso ajuda muito na divulgação da marca. Naturalmente, tem que ter fit também com a curadoria, a gente tem toda a parte específica, então tem que encaixar bem o portfólio com a gente, mas o mais importante é a gente também aportar esse know-how para esse talento que precisa ser auxiliado. Então, a gente começa toda a parte de ajuda, compra as primeiras coleções dele e dá todo incentivo para, obviamente, começar esse aprendizado. Tem marcas que, obviamente, conseguem andar, tem marcas que andam menos, e a gente vai acompanhando conforme uma marca. Um belo exemplo aqui é a Aline, participou dos novos designers e está aí voando. Parabéns aí também. Legal. É muito bom contar com esse apoio. Assim, tem a Carol, figura pública, influenciadora, enfim, mas isso não sustenta negócio. Mas, de qualquer forma, a hora que você une o aval de um grande grupo, como os novos designers, é muito importante para quem está começando ter esse aval, né? Principalmente no mercado de moda, que é um mercado super fechado, bairrista, né? Então, preconceituoso muitas vezes com quem está chegando, medo também de perder fatia de mercado, que acaba muita concorrência, né? Também, né? É difícil tracionar. Então, a gente entende isso e, como a gente é um grande apoiador da moda nacional, a gente tem o maior interesse de cada vez mais ter novos designers entrando, participando, crescendo e, né, contribuindo para a sociedade como um todo. Agora, para vocês dois, os ciclos da moda aceleraram absurdamente, né? Antes a gente tinha coleções a cada 6 meses, agora a gente precisa de coleções quase que semanalmente nas lojas. E o universo online, que é muito o universo de vocês dois, precisa responder muito rapidamente a essas demandas. Qual é o limite ali entre responder às demandas dos consumidores e as tendências que vão nascendo para não perder vendas, não perder mercado e, ao mesmo tempo, manter primeiro a qualidade, mas também a parte autoral e de identidade das marcas? Carol, pode começar. Bom, eu estou de marrom, então a gente pode falar da tendência do marrom que virou uma febre, virou um novo preto. Todo mundo tem desejo do marrom como não tinha 2 anos atrás. E aí a gente começou a ver essa movimentação 4, 5 anos atrás. Então tem uma pirâmide que a gente chama no mercado que quem são aqueles que são atingidos antes. Então eles contam para a gente das tendências muitos anos antes. Por exemplo, da cor marrom, vamos usar esse exemplo. A gente consegue entender que a cor marrom vai chegar, está chegando, e aí ela vai descendo essa pirâmide até que todo mundo tem desejo, porque já viu. Né? A gente precisa enxergar, ver muitas vezes sendo usado por pessoas que a gente admira, que a gente gosta, que a gente acha bonito, bonita. A famosa cena do suéter azul do Diabo Veste Prada. Exatamente. E então a gente escolhe usar a cor marrom dentro de um Pantone, de um tom que a gente acredita que faz parte do universo da marca. Então você consegue inserir as tendências de forma que você, até antes, a gente tinha o marrom antes de virar essa febre toda, porque a gente já foi se prevenindo, né, prevendo, meu Deus, sobre essa cor. Então, uma tendência, ela vai ser ditada muito tempo antes, e você, como marca, pode acatar
ou não. Se faz parte, se pode ser incluída no seu DNA, e aí você acha muito legal incluir, de repente é uma coisa que não faz muito sentido, mas você quer ter, a gente chama de perfumaria. Então faz um teste, tenta, porque às vezes tem um público que vai querer. Então tem muitas roupas, hoje a gente lançou a coleção Niniela, que é da minha filha Isabela, é uma roupa mais jovem, para a idade delas e tudo, tem 15 anos. Eu estava usando já Eu vi, tava linda. calça linda. E essa tendência de você colocar produtos e testar, é só não fazer tanto volume se você tiver a opção de fazer, né? De comprar o tecido numa metragem que funcione, de fazer um produto teste. Eu gosto muito de testar produto. Eu adoro. Porque eu sempre entendo que vai ter alguém diferente de mim, mesmo que eu não ame aquilo, vai ter pessoas que querem e que desejam. Então, eu acho importante ter essa perfumaria que faça parte do nível de exigência, da qualidade, do acabamento, da modelagem. E da identidade, né? Da identidade, do DNA da marca. É isso. Fundamental o que você está falando. Qual de tudo que aparece no mercado, o que faz sentido ela pegar para a marca dela. Isso é fundamental, você não se perde. Você começa a acompanhar que nem uma louca e aí você não tem identidade nenhuma depois. As coisas demoram para chegar, né? Que nem ela falou. Você está vendo tendência em Paris ou Milão que demora para aparecer aqui. Então, a gente identifica com certa antecedência, a gente usa muito dado também para algoritmo, né? Então, o algoritmo é bom para prever padrão. Só que a curadoria é boa para pegar essa mudança de padrão. Então, também faz parte das compradoras. A gente tem um grupo de compradoras e tem uma área de estilo dentro do comercial que, além de identificar essas tendências mundiais, também conecta com o que está aqui, né? A gente costuma falar que moda, né? Shop Together, moda legal, é moda que está na rua, que você vê. Então também não adianta ficar antecipando coisa que ninguém quer. Então, eu acho que tem que unir um pouco, né, dado e tendência, mas ver também o que está rolando no mercado local e o que vai ter aceitação. Como é feito isso? Você está falando de dados e quando a gente fala de e-commerce e universo digital, a gente está acumulando uma quantidade de dados. Você não sabe a quantidade de dados que esse cara tem. Absurda. Quem compra o quê, quanto, em qual quantidade, quem está gostando mais de marrom, quem está gostando mais de azul, quem está... Como é que a gente faz para que os dados, que são muito bem-vindos e que nos ajudam muito na venda, não matarem a criatividade, o inusitado e o novo, que são matérias-primas para a moda existir? Acho que é importante usar o dado onde, né, ele não conflita com o potencial de oportunidade. Então, obviamente, tudo que a gente consegue antecipar de tendência, de dado, de grupo de produto, a gente utiliza. Mas também tem uma parte humana que para a gente faz muita diferença. Então, a gente ainda tem, obviamente, os compradores que vão para cada showroom, que participam de cada semana de compra e a pessoa, junto, obviamente, com o histórico de dados que a gente tem de vários anos, consegue identificar essas oportunidades. E acaba tendo também muita oportunidade de aposta. Tem o borro, tá na moda, o rendado tá assim, tá assado. A gente faz umas determinadas apostas para também tentar capturar um pouco da tendência. Mas esse toque humano, eu acho que é o que faz a grande diferença junto com o dado. Vocês dividem esses dados com as marcas? Vocês passam para eles? Olha, tá vendendo mais assim, assado, vamos mais para cá, mais para lá. Troca bastante dado com as marcas para é uma construção. Se não for bom para a marca, não vai ser bom para a gente, tem que ser uma via de mão dupla e, obviamente, uma troca sem parar. Muito bom. Há alguns anos a gente falava em e-commerce. E hoje em dia a gente fala de ecossistemas digitais, plataformas e comunidades. Carol, você entende muito de comunidade. Como é que esse ecossistema, você já falou um pouquinho disso, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que é da DM ao comentário com uma vendedora de loja. Como ele se completa e como ele ajuda a marca a ir para frente? Eu acredito muito na sensibilidade e ter uma pessoa que, no caso, sou eu, que interliga todos esses setores. Muitas vezes o marketing não vai entender uma decisão que eu estou tomando porque ele não ouviu tudo que eu ouvi quando eu estava. Então, muitas vezes eu preciso explicar, eu preciso contar. Aí, o time de compras, o time de estilo,
que não está presente em todas as áreas, entendendo o fluxo de caixa, entendendo que não é tudo que é possível, entendendo que não dá para abrir loja para lá e para cá assim, tem que ter uma qualidade, tem que ter uma construção com muito histórico também, que é coisa que marca as novas, como a Nini, que tem 4 anos, ainda é nova, não tem muitas vezes. É muito importante essa sensibilidade de você ter alguém que centraliza essas informações com cuidado e com essa escuta ativa, sabe? Que nós, como mães, eu trago muito a maternidade, paternidade também, uma forma de liderança dentro do time, que eu acho muito importante. Então, cada dor de cada um, nesse ecossistema, eu falo que tudo começa em casa. Claro, na minha casa, primeiro, vai para o escritório, vai para a loja, vai para as redes sociais. Então, esse começar em casa, ele tem que ser de qualidade, tem que ter verdade, tem que ter intenção e tem que ser bem estruturado, porque senão vai se perder em algum momento. Maravilhoso. A gente já acabou, eu tenho que estar esgotado, eu estava sem retorno aqui, então vou fazer uma última pergunta para o João, rapidinho, João. 3 palavras que uma marca nova, jovem, tem que ter para chegar até vocês. Eu acho que autoridade, né? Diversificação, eu acho que saber, independente do nicho, saber escolher o seu espaço, né? Porque também atacar tudo, a gente vê que é muito difícil. E eu acho que vontade de querer crescer, aprender, criar, produzir, gerar emprego, né? Essa jornada de aprendizado precisa de muita vontade, porque, como todo segmento, não é fácil e tem que batalhar muito. Batalhar. Batalhem, gente. Vamos embora. Muito obrigada. Obrigada, gente. É um prazer. Até a próxima. Carol, é um prazer estar com você. Eu gostei de tudo que você falou e eu queria saber como que você construiu a sua audiência baseada no seu estilo, na sua confiança, e como que as marcas se conectam com você. Bom, foram muitos anos, já são muitos anos de pessoas que me acompanham, que conhecem muito da minha história e que me acompanham praticamente diariamente. Então, são várias fases de vida. Eu acredito que tem algumas coisas que não mudam, que são os nossos valores, são o que a gente realmente acredita. Então, toda a minha vida foi construída através de valores. E o meu valor principal sempre e o meu propósito de vida é fazer o bem para aquele que a gente está ao lado, né? Então, a moda, ela fez muito por mim, como uma ferramenta de autoestima, de me descobrir, de me valorizar. Então, é isso que eu quero passar para as pessoas, essa valorização, você se olhar no espelho, se sentir bem e tomar suas decisões, tomar atitudes que vão te levar para lugares ainda melhores, ainda maiores. Então, isso que eu quis trazer com a Nini, e é isso que a minha audiência busca e encontra muito, essa verdade, esse propósito. Isso para mim fica muito claro, porque eu te sigo há muito tempo. E eu acho que você, por mais que a sua vida mudou, as coisas foram acontecendo, novidades chegando, mas eu acho que a sua essência se mantém assim, guardada, né? Isso é muito legal. E eu tenho um quadro que chama Código Estilo. E como é que você construiu esse look hoje? Bom, eu estou apaixonada pelo marrom, já tem bastante tempo, todas nós estamos. E eu gosto muito essa calça aqui, a calça Amber, é uma das minhas favoritas na Nini. A gente tem ela no preto, que já fizemos, acabou, a gente está voltando com ela. Fizemos no marrom. Ela é uma calça que tem uma modelagem muito gostosa. Eu consigo usar ela com tênis, que agora eu já vou trocar, já vou para o aeroporto, já vou colocar o tênis. Versátil. Você tira o cintinho de baixo, você consegue usar ela pantalona solta. Esse blazer que tem um corte masculino oversize, que você consegue, dependendo da numeração que você pegar, deixar ele ainda mais oversized ou menos. Então, eu gosto muito. E, obviamente, a Nini conta muito as histórias através das camisetas. Esse semestre todo a gente está falando da coleção do Nini Club. Então, é um clube da Nini, que ano passado era o Nini Sports Club, era o clube de esportes.
E aí ele se tornou esse ano num clube de verdade. Então tem o café da Nini de Minas Gerais, tem a água, o chá. Então a gente foi construindo itens e a camiseta ela desconstrói, ela quebra a alfaiataria, deixando a gente mais jovem, mais se sentindo mais Não que você estimulada. precise, mas Todas precisamos. A gente quer se sentir jovem, quer se sentir com saúde, bem. Então, é isso. Foi assim a construção. E a Fabiane tá terrível, gente. Ela ainda entrevistou a Jade Picon. Qual foi a emoção? Tremia o corpo todo, né, Fabiane? não, a Jade foi tranquila. A Jade é muito simpática e a gente conversou bastante. Não, eu fiquei boba, Fabi, porque ela deu entrevista, gente, pra todo mundo. Uma coisa assim que eu falei, gente, como que ela tem paciência de conversar com todo mundo? Uma graça, com muita delicadeza, né? Muito simpática. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes a fama sobe tanto a cabeça, mas a Jade não. A Jade me encantou realmente e me ganhou. A Jade é linda por dentro e por fora. Vamos ver? Virei fã, gente. Vamos assistir? Um grande prazer estar aqui com essas 3 mulheres que estão definindo o live commerce no Brasil, que é uma estratégia de impulsionar as vendas, que está crescendo cada vez mais, como a gente estava ouvindo aqui na apresentação. Começou na China, em 2016, tem crescido muito na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, especialmente no Brasil, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de live commerce no Brasil, para a gente ter uma ideia, esse mercado gerou uma receita de 2,3 bilhões de dólares aqui em 2024, mas deve passar de 31 bilhões de dólares até 2033, segundo uma projeção da consultoria Grandview Research. Então, hoje a gente vai discutir o que acontece quando comprar se torna tão intuitivo quanto rolar o feed do celular, que é o que a gente está fazendo o tempo todo. Para a gente começar, Jade, você que representa muito bem essa transformação da internet. Você hoje é atriz, mas você tem vários braços, é criadora de conteúdo, é empresária. Então, você está no TikTok, no Instagram, você está vivendo muito isso. E você define as estratégias da sua empresa, da Aura Beauty, seja no varejo físico, seja nas lives. Eu queria saber o que te levou a essa estratégia do live commerce? Como que isso tem impulsionado as vendas da sua empresa? Olá, gente. Um prazer estar aqui mais um ano no Web Summit. Para mim é uma honra, na verdade, poder compartilhar sobre a minha história, meus aprendizados e esse ano muito focado em negócios, né, com a Aura Beauty, que para mim é uma paixão. A gente fundou a marca há 1 ano e 6 meses, mais ou menos, inclusive com uma live, né, com a ajuda da Mimo Sales, que foi para inaugurar a Aura Beauty, que é a minha marca de beleza. A gente fala muito sobre body care, então body splashes, manteiga corporais, e a gente adota muitas estratégias, sendo uma delas a live, né, as lives. Eu diria que tudo é somado, né? Nada adianta você ter uma grande audiência se você não tem um bom produto. Não adianta você ter um bom produto se você não tem uma boa distribuição. Então, eu consigo, sim, olhar para a Aura hoje e ver muitos pontos de sustentação do nosso negócio, né? Realmente um fenômeno, explodiu nas redes sociais. A gente está presente hoje em mais de 6 mil pontos de vendas físicos nas maiores varejistas do país, como Renner, Riachuelo, C&A. Estamos agora entrando na Sephora. Então, eu acredito muito sobre quanto mais pontos de contato você pode estar com o cliente, você está lá. E a live é um desses casos para nós, né? Então, a gente faz, sim, muitas lives, batemos recordes já em lives. Muitas delas eu estou presente, porque, para mim, a live é o que vai mais aproximar o cliente de uma experiência mesmo, né? Não é só uma venda, não é só um conteúdo, é como se fosse uma experiência praticamente numa loja física, porque numa live eu vou poder não só contar a história de todo o produto, de como ele foi desenvolvido, mas mostrar a textura e em 3 cliques a pessoa vai conseguir fazer a compra. Então não é só o conteúdo, é realmente o meio de venda também. Então, para mim, é sim uma ferramenta muito valiosa. Bom, para quem tem vontade de começar uma live, Jade, o que faz uma live ter sucesso? O que faz uma live ir além da audiência e, de fato, gerar vendas? O objetivo maior da live é gerar vendas?
Depende de quem está fazendo a live, né? Eu, quando entro em Aura, nos últimos 12 meses, 34% do nosso faturamento foi através de lives. A gente tem uma média de 600 lives por dia e nem todas, né, são através de Aura. São os nossos criadores. A gente tem mais de 10 mil afiliados que criam, né, conteúdo para a gente e fazem lives. Então, muitas vezes, o objetivo final de um afiliado vai ser, sim, apenas, né, a venda e vai ser aquela live com um conteúdo mais focado nisso. Eu uso muito as lives num lugar de conexão, de gerar esse valor para a marca e para a minha conexão com o meu público e claro que isso acaba gerando vendas. Na minha opinião, né, para você ter uma boa live, é você gerar essa conexão e ter uma boa troca, porque não tem o nome live à toa, tem alguém te assistindo, não é um conteúdo que você vai deixar preparado, vai postar e depois você vai ver a interação. Tem pessoas ali que você pode ter essa troca. Então, se você me perguntar, Jade, você faz roteiro para as lives que você faz? Eu sei o foco, o conteúdo que querem que eu fale, sobre as campanhas, o que a gente tem que falar num geral, mas eu foco muito nessa troca. Pergunto, né, respondo perguntas, explico o que as pessoas querem saber. Que dúvida que vocês têm? Qual que é a história da deusa Hera, né? Que cada rota olfativa nossa é uma deusa. Gosto de explicar. Então, eu acredito que essa é a preciosidade da live. É você estar ao vivo, você poder ter essa troca valiosa e, a partir daí, com certeza, gerar vendas. E conexão, né, gente? Hoje em dia, uma marca não se sustenta sem ter uma comunidade. Você pode ter um negócio de sucesso, mas qual é a durabilidade disso? Quantos anos isso vai durar? Então, o que eu busco construir com Aura é um negócio que seja tão grande ou maior do que eu, assim. E é por isso que nas embalagens não tem o meu nome. É para a gente estar numa farmácia onde a pessoa que vai ser impactada pelo produto não necessariamente saiba quem eu sou. Entende? Então, eu uso, sim, as lives como uma estratégia de criação de valor para a marca em si. A gente está vivendo um mundo com atenção muito fragmentada. Então, mais de 80% dos consumidores, eles transitam entre diferentes canais antes de fazer uma compra, segundo dados do Google. E como você citou, o TikTok já é um dos principais lugares, motores de descoberta da geração Z para produtos. Então, a Jade trouxe isso em algum momento, essa estratégia multicanal, mas eu queria saber, na sua visão, o futuro do varejo passa necessariamente por isso, para ser omnichannel? Isso continua sendo uma vantagem hoje ou é uma exigência do mercado? Quem não está fazendo está perdendo? Com certeza. Quando a gente trata desse assunto, eu gosto muito de sair do papel de empresária, né? Porque, como a gente falou, eu atuo nas 3 pontas, né? Eu estou como criadora de conteúdo numa live, como a empresária por trás que vai decidir as estratégias, mas também eu sou a pessoa que compra online. Eu amo, inclusive, comprar online. Já é algo muito nativo meu. Quando um consumidor olha para a sua marca, ele não está olhando para os canais. Entende? Ele vê Aura. Ele não está vendo, não, agora eu estou no canal TikTok de Aura, agora eu estou na live. Então, existe sim momentos em que, por exemplo, a pessoa vai ser impactada pelo meu conteúdo no feed, vai passar por uma live, vai ver um outro anúncio, vai passar numa farmácia e vai acabar comprando só na Sephora. Então, eu acho sim que é de extrema importância você estar em quantos mais canais possíveis, claro, né? Você com bom senso estando em bons canais. Então, isso é assim uma estratégia que a gente adota pensando por outra perspectiva. É muito importante, às vezes, a gente olhar como quem vai consumir, né? Então, por exemplo, a live é uma ótima oportunidade porque a pessoa que está assistindo a live de uma marca, ela está muito inclinada a comprar. Você não vai assistir a live de uma marca se você não tem um desejo real, entende? Então, é como se a live fosse só a virada, a realização dessa compra. E em casos que não seja, você vai sim deixar um impacto nessa pessoa que em outro canal ela possa vir a comprar. Jade, você que está em todas as pontas, o que você vê que vende mais hoje? É um creator, é um bom produto, é uma estratégia completa? É o que você falou, assim, não tem como excluir. É realmente
tudo, e um adendo que eu queria fazer é o potencial que live shopping tem de transformar a vida de milhões de pessoas. Eu recebo mensagens diariamente de pessoas que vendem Aura, falando que a Aura transformou, que consegue fazer uma renda com Aura. Então, é isso, né? A pessoa dentro de casa poder vender produtos e ainda ser remunerada por isso. E acho que a gente tem que ter um olhar, você também falou sobre ter um olhar também mais humanizado para isso, como isso pode gerar tantas oportunidades para as pessoas. Perfeito, perfeito. Gente, prazer ouvir vocês. Super obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Jade, Fabiane da TV Gazeta, é um prazer estar falando com você. Eu gostei muito da sua palestra, que você falou que não tem uma única forma para a gente vender, para a gente divulgar, e aqui foi falado muito sobre a live shopping, né? Eu acho que é isso, tem que estar em todas as plataformas ao mesmo tempo, né? Porque a gente não sabe aonde o cliente vai querer comprar, né? O cliente pode ser impactado sobre muitas óticas e muitas maneiras, né? Seja numa live ou num conteúdo de Instagram, numa loja física. Então, a importância de você estar em vários pontos de contato com o cliente é para que quando ele decida, né, provar o seu produto, comprar o seu produto, você esteja lá. Deixa eu te falar, eu acompanho muito seu estilo, você tem um recorte urbano, um ponto minimalista, você também gosta de alfaiataria moderna. Como é que você fez a construção desse look aqui hoje? Gente, eu amei essa roupa hoje. Eu usei um blazer masculino, calça masculina, até coloquei um cinto, a camisa. Eu gosto muito da moda como essa maneira tão forte da gente se expressar, né? Então, em palestras como essa, que vai abordar mais temas de empreendedorismo, eu gosto sempre de estar vestida assim, opto muito por blazers, mas também hoje cedo estava na praia jogando futevôlei de biquíni. Então, acho que essa é a maravilha de você poder usar a moda ao seu favor. Bem-vindos à loja de inconveniência. Olha que loja bonita, gente. Pena que é tão inconveniente, não é mesmo, Fabi? Eu tô doida pra conhecer essas inconveniências. Como que é, amigo? Vamos lá, boa tarde. Bem-vindo à nossa loja de inconveniência, tá bom? Aqui a gente tá falando um pouco sobre abuso sexual infantil, tá bom? Um assunto que para muitos é inconveniente, por isso o nome dessa loja, tá bom? Mas é um assunto que precisa ser falado. E quanto mais falado, mais dá visibilidade para esse assunto, tá bom? E esse é o nosso intuito aqui. Trazer visibilidade para esse assunto, para as pessoas denunciarem caso vejam algo parecido ou algo nesse estilo, tá bom? Entrando, vocês vão ver que parece uma loja de conveniência, como uma loja de... Aqui, ó. Já começa pela camisa. Não posso ajudar. Simula uma loja, como se fosse uma loja de conveniência. Chegar lá dentro, vocês vão ver que são produtos fictícios, mas que tem nos rótulos informações reais, que são dados e informações sobre esse assunto, que é o abuso sexual infantil. Vamos entrar? Sejam bem-vindas à nossa loja de inconveniência. Mas eu não sou inconveniente, você é, Fabi? Não, eu também não. Aí eu vou te dizer o nosso destaque do dia. Inconveniência, inconsequência ou justiça. Qual que vocês vão escolher? Justiça. E aí, o que você faz geralmente numa loja de inconveniência? Você escolhe um produto, usa e joga fora, certo? Imagine uma criança escolhida, usada e jogada fora. Sentindo assim a sua infância. Você tá querendo me fazer chorar agora? Muitas delas acabam recorrendo ao nosso recorde de vendas. A fuga da realidade, dos doces, dos remédios, das drogas e muitas vezes iniciadas por aquelas balinhas que vendem que nem água, tornando cada doce uma lágrima. E agora eu pergunto para vocês já não tiveram algum tipo de proposta indecente? Algum tipo de assédio, nem que seja velado? E possa receber até hoje em dia? Só que hoje em dia, se vocês receberem, vocês sabem que isso é errado. E como se defender? Uma criança não sabe. Então a gente tem papel obrigatório de ser um agente de proteção. E quando vê algo errado, não mais pensar. Não é da minha família, não vou me meter. Por que eu vou ser inconveniente com um problema que não é meu? E aí, uma criança morre, ou leva sequelas que nunca vão ser cicatrizadas. É uma coisa muito simples. Discar 100 numa denúncia anônima, que vocês podem estar fazendo toda a diferença. Porque a gente tem mais de 40 mil casos anuais que são relatados, mas denunciados só foram 8,5, sendo 93% dentro da própria família. Então, só quando a gente parar de dizer que um problema de família tem que ser tratado na própria família, que a gente vai parar de criar estatística. A gente está aí chegando com uma Copa. Agora vocês imaginam
diversas crianças que estão fora do seu país, sem um familiar, somente com um treinador. O que vai ser dessas crianças se a gente continuar fechando os olhos? Isso é uma coisa muito importante, né? Principalmente em relação a esse meio, né? De atletismo também, que a gente vê tanto abuso sexual também, né? Então, os pais realmente têm que alertar os filhos, sejam eles, qualquer lugar, né? Você está vulnerável, né? Porque é uma criança, né? Então, a gente sempre tem que estar sempre orientando. Abuso de autoridade, né? Nem sempre. Então, acho que os pais têm sempre que estar atentos, né? E eu acho que é um problema da sociedade, não é só da família, né? Então, se a gente tratar como um todo, eu acho que pode melhorar, sim, sem dúvida. Se a gente teve uma época que a gente dizia que com 14 anos uma menina estava muito velha para se casar e a gente pôde dissipar isso, por que a gente não pode dissipar uma ilha de Marajó inteira, onde o pai tem que ser o primeiro? Por que a gente não pode acabar com esses conceitos? Porque a justiça às vezes é falha, mas nós temos um poder muito grande como população para inibir todo mundo que está cometendo um crime. Vamos ver os inconvenientes? Vamos ver? Vamos! Vem comigo! Até aqui, a gente não tinha certeza se a Fabiane ia conseguir entrevistar a ídola. Quem é? Quem é? É, Ana Paula Padrão, eu gosto muito dela. Eu sou da época de Masterchef, fiel. Já tentei Masterchef 2 vezes, sabia, Lê? Sério? Eu sou boa na Só cozinha. só pra conhecer a Ana Paula Padrão. Não, pra conhecer todos eles. Eu sou fã de todos os Mas, chefes. Fabi, até aqui a gente não tinha certeza ainda, né? Mas vocês vão acompanhar de pertinho. E eu vou dizer para vocês se ela conseguiu ou não essa entrevista com essa ídola dela. Então fique até o final, porque no final vocês vão ter a resposta. Ana, é um prazer estar falando com você. Eu sou Fabiane da TV Gazeta. Eu posso começar falando 5, 4, 3, 2, 1 para tudo? Porque a gente tá com saudade. Mas é de moda ou é de culinária? Mas é porque eu sou formada em moda e eu tenho quadros de moda. Eu nem te perguntei se você queria falar sobre isso. Eu falo sobre qualquer coisa ali. Ah, tá. Algumas eu entendo mais, outras eu não entendo nada, mas vamos nessa. Porque eu tentei Masterchef 2 vezes, eu adoro cozinhar e eu assisti a todos os programas. E realmente você faz falta. Obrigada. Mas eu entendo que agora eu queria que você falasse um pouco sobre a UNA, que é a sua escola de negócios femininos, né? Como é que tá? Eu tenho duas iniciativas para a mulher. Uma é a UNA, que é a mais recente, é meu bebê, que é um lugar, um hub de conexão entre mulheres, porque eu acho que passar conteúdo, dar conhecimento é muito bom e é muito necessário, mas acima de tudo é bom colocá-las juntas, porque quando você coloca mulheres juntas, a rede que se cria favorece cada uma delas e muitas outras que estão em volta. A mulher tende a achar que os problemas dela são dela, e só ela tem, porque ela não está acostumada a dividir isso com outras mulheres. A gente é educada para prestar atenção no outro, não para dividir o que tem dentro de si com o outro. E isso nos leva a lugares muito sombrios às vezes. Então, colocar umas com as outras é muito bom. E esse também é o meu principal objetivo na minha empresa, que já tem 15 anos, que é a Tempo de Mulher, que é uma empresa onde eu faço muitos eventos para mulheres que já chegaram a postos de comando bem altos. Eu tenho um evento anual, que é o Tempo de Mulher, que é bem grande, o palco é só de mulheres presidentes de empresa, e eu sempre disse para elas, eu faço isso aqui para que vocês não se sintam sozinhas, porque quanto mais você adquire de conhecimento, quanto mais pessoas você gere, maior a tentação de repetir
a gestão masculina. E eu acho que a gente tem muito para entregar para o mundo se a gente estiver junta e a gente usar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos e as nossas próprias convicções do que é fazer uma boa gestão. Sim, essa era a minha próxima pergunta, que eu gostei muito que você falou, que as mulheres se ajudam, onde tem um grupo de mulheres reunidas, você vê uma possibilidade, e que hoje em dia, sim, a gente está fazendo isso organicamente, como os homens fazem há muito tempo, né? Mas a minha última pergunta, você tem um estilo super casual, um elegante atemporal, eu vejo que você gosta de peças de couros, como é que você construiu esse look hoje para estar com a gente? Eu queria vir com esta cor, que é esse marsala. Valoriza a sua beleza. Eu gosto muito dos tons escuros, eu gosto muito dos vermelhos mais escuros, mas eles têm que ter uma vidinha. E aí eu acho que essa camisa, assim, como ela não tem manga, ela fica mais desconstruída, mais à vontade. Eu tô com um casaquinho para pôr no avião se eu sentir frio. E uma calça de alfaiataria, porque aí o look sobe, né? Também tô com um sapato mais formalzinho. Lindo. Se fosse um tênis, mudaria completamente. E uma bolsa que contrasta, então ela é de outra cor, ela tem outras informações, mas tem ali uma salinha no meio, né, que chama. Então, assim, não gosto muito de pensar o conceito do que você vai vestir, mas não sou uma especialista em moda. Eu visto basicamente o que eu acho que me fica bem, sabe? Das minhas cores. Olha, mas você falou que não entendia nada, você fez um look totalmente pensado e você tá belíssima, viu, Ana? Muito obrigada. Você também tá. Obrigada. E o Otaviano Costa, eu entrevistei. E foi maravilhosa a nossa entrevista. Gente, eu fiquei muito emocionada em falar com ele. Ele é muito simpático, né, Ale? Muito, muito, muito. Então vamos ver, vamos assistir? Roda o take. Oi, gente! Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm gonna talk in English. Mentira, vou nada. Prazer falar com vocês, boa tarde. Que prazer, obrigado, sou eu, Otaviano mesmo, que bom ver vocês aqui. Temos aí alguns poucos minutos, criei para vocês uma palestra rápida, um TED Talk daquilo que mais me importa na vida, comunicação, mensagem, produto, serviço, pessoas. Que bom a gente estar reunido aqui mais uma vez, que bom perceber pessoas interessadas nesse poder incrível da mensagem. Eu sou Otaviano Costa, ator, comunicador, empresário, tenho 53 anos, sou pai da Júlia, da Olivia. Sou um empresário de hoje de um ecossistema que fatura mais ou menos 700 milhões de reais por ano. Um ecossistema de negócios que vão da estética facial e corporal no Brasil inteiro, líder do segmento, como também da educação, como também atuo na saúde, nas plataformas. E durante 35 anos eu venho desenvolvendo não só meu lado do empreendedor, mas absolutamente as minhas habilidades e a visão, perspectiva sobre a mensagem, a comunicação. Que nesse ambiente hoje, mais uma vez, deixa a gente doido, deixa a gente cheio de informações. Como esse mundo hoje nos proporciona. Minha advogada está aqui. Tudo que eu falar poderá ser usado contra mim? Me defenda. Doutora Camila, bem-vinda, meu amor. Que bom saber que você está aqui. E, portanto, sob essa perspectiva de tantas informações nesse ambiente do Web Summit, eu posso falar com propriedade que muita coisa está sendo aproveitada e muitas coisas estão sendo subaproveitadas, especialmente quando a gente fala desse material tão importante que é a mensagem e o seu bendito poder. E, portanto, com essa minha experiência de 35 anos representando marcas, conectando diversas audiências, públicos, representando corporações internacionais, da Disney a P&G, da Unilever ao Bradesco, do Hard Rock Café até os meus próprios negócios, eu entendi que há uma necessidade fundamental que a gente se aproxime cada vez mais do básico. Hoje, eu estou fazendo aqui um sweet reminder, uma boa lembrança daquilo que a gente mais tem que prezar, independentemente da evolução das nossas IAs, da evolução da nossa tecnologia, das plataformas, dos TikTok Shops e assim por diante. Pois muito está se perdendo com essa louca ebulição de tantos acontecimentos. E eu, como sou do tempo das cavernas da comunicação, que veio do microfone do rádio, eu tenho que vir até aqui e falar, calma, não se esqueçam do fundamental, do poder fantástico daquilo que comunica o que vocês têm de melhor, talento, produto, serviço, a sua existência, com aqueles que mais importam a você, seu consumidor, seu telespectador,
o seu insight, a sua audiência, os seus seguidores. E é por isso que, diante de 35 anos de experiência, hoje eu aterrizo aqui rapidamente com uma palestra feita para vocês, mas que foi estudada e desenvolvida com muito capricho. Muito capricho. Pois eu resolvi criar um método só para vocês hoje. O método LCC, que eu cheguei a validar na USP, mandei para o professor de comunicação, mandei para a Community Universidade, mandei para Berkeley, mandei para Oxford, mandei para 3 estácios aqui, mandei também para a Unip, mandei para as principais ESPM, e eles falaram, você está certo, Ota. E esse método LCC foi desenvolvido, aprovado por eles, e aqui está para vocês. A minha grande visão do mundo é que as pessoas estão esquecendo de fazer o lé concré. Parece brincadeira e é brincadeira, mas é um básico fundamental. Nossa avó falava isso, nossos pais falavam isso, nossos chefes, líderes falavam isso. Você não está juntando o lé concré, você não está entregando aquilo que eu quero, você não está vendendo do jeito que eu quero. No relacionamento, você não está falando, não estou te entendendo, a gente vai se separar. Amanhã é dia dos namorados. Eita! Quanta coisa se perde na hora do relacionamento, porque o lé concré, a comunicação que sustenta um casamento, se perde. E é por isso que eu finco aqui a minha bandeira como comunicador, sabendo que é fundamental a gente evoluir, transformar, aproveitar a onda, improvisar, se for possível, mas não esquecer desse lé concré. E esse lé concré tem uma pirâmide, um triângulo, que começa com o lé, que é o básico. Gente, estou falando de coisas básicas do meu, o seu professor de propaganda e marketing. Eu estou falando de quem você é, o que você quer, o emissor, a intenção, a mensagem, o destino que você quer sair dali para juntar com o CRE. O CRE são essas pessoas que recebem, vocês, o público, a transformação, o impacto que vocês querem provocar. Mas para chegar até esse lé e juntar com o CRE, o com está muitas vezes mal aproveitado. Está perdido no meio desse rolê. Está sem direção certa. Está perdendo a síntese, que é mais importante, que envolve carisma, envolve emoção, envolve vibração, motivação. De Galvão Buenos a Lucianos do Vale no esporte, que traduziam esse concré maravilhoso. Com fé, com crença, com força, com paixão pela bola. Copa do Mundo está acontecendo. O Brasil vai ser hexa! Está dividido, olha que engraçado. O lé concré não está tão claro assim. Antigamente era todo mundo. Celton Mello falou agora no Twitter, vocês viram? Eu não acredito mais do Brasil, não estou mais torcendo para o Brasil. Porque eu sou anaconda agora. Eu coloquei lá nos seguidores, os seguidores dividiram a opinião, está 50 e tanto a 40 e tanto. Gente que quer que o Brasil seja hexa, e tem gente que não está nem aí para o hexa. O lé concré precisa desse com compaixão, caminho. Ali em cima está para você como você faz, o formato, a ferramenta, o caminho, a narrativa. Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu tive que fazer algo novo. Eu tive que ser inserido dentro das transformações. Eu sou um menino das cavernas de cabelo grisalho. Comecei com 15 anos no rádio. Você acha que eu não tive que desenvolver o meu com? Hoje, aos 50 anos de idade, hoje não, aos 48 anos de idade, mais ou menos, pré-pandemia ali, um pouquinho pré-pandemia, 50, 48 anos de idade, eu me reinventei. Chamei a doutora Camila e falei, doutora Camila, eu vou fechar meu contrato com a Globo. Fechei meu contrato com a Globo, eu tinha mais 2 anos de contrato. E aí, eu falei, eu tenho que me reinventar. Eu vou para o mundo digital. O meu com, que era óbvio, que era a TV, era o rádio, era o offline, perdeu a obviedade para mim. E eu falei, eu quero atingir o CRE de outra maneira. O meu lé, o meu nome, meu talento, a minha forma de comunicar, estava precisando ser aprimorado. O meu lé concreto precisava ir além. E no relacionamento dentro de casa, ainda mais hoje, que a gente celebra, amanhã celebramos o Dia dos Namorados, eu resolvi pegar esse lé concreto e trazer os desafios para 3 ambientes claros que vocês vão se identificar rapidamente. Relacionamento. Eu posso falar isso com propriedade. Sou casado há 20 anos com a Flávia, tem 105 anos psicológicos, nós estamos juntos, somos casados, somos sócios e somos parceiros de cena. Trabalhamos várias vezes em publicidade, eventos. Há 20 anos nos conhecemos num palco da Ipiranga, por exemplo. No relacionamento, o lé concré. A liderança, no lé concré.
E também ali em cima nas vendas. Quem é casado, quem é namorado, namorada, levanta a mão. Lé concré. Quantas vezes isso é perdido? E eu posso falar que nesse relacionamento eu sou muito feliz. Ei, fotona linda. Mas muitas vezes eu já errei na forma de comunicar. Vou botar sempre a culpa em mim, tá? As meninas não têm culpa dessa vez, né? O meu CRE, que é a Flávia, sempre foi meu público-alvo. Sempre foi meu destino da minha mensagem. Mas muitas vezes a gente não consegue traduzir da maneira certa, com a ferramenta certa, na plataforma certa. O quarto, a sala, a cozinha, são as plataformas do relacionamento. O carro, a festa, a escola da filha. E às vezes a gente fala as coisas certas nos locais errados, a gente fala as coisas erradas nos locais certos, e assim se perde a mensagem e a conexão. E o relacionamento, assim como a liderança e como a venda, a gente pode criar 3 avatares para mostrar como a gente pode utilizar de maneira errada a comunicação. A começar com Jesuíno, Coronel Jesuíno. Imagina o Lé concreto Coronel Jesuíno no relacionamento. Eu vou pegar 3 avatares do querido Coronel Jesuíno, vou pegar do Agostinho e vou trazer também do Vadinho, de Dona Flor e seus 2 maridos. Vamos começar pelo Coronel Jesuíno. Imagina chegar para Flávia. Deite que eu vou lhe usar. Ela fala, vai para o inferno, sai fora daqui da minha casa, pega a mala, vagabundo. O meu com não pode ser do Jesuíno. Como também na liderança. Quem é líder aí de gente, projetos, colaboradores, equipes? Vocês sabem a fundamental necessidade de motivar as equipes. Deles serem apaixonados pelos seus produtos, para atingir as suas metas. Mas você não pode ser o coronel jesuíno. Você não pode virar para a sua equipe de vendas e falar, temos que colocar a IA porque eu quero lhe usar. Não pode. Apresente a IA. Chegue para uma conversa. Faça eles vestirem a roupa da sua companhia. O coronel jesuíno também, na hora das vendas, não pode oferecer para o CRE, que é o seu público, o que ele quiser. Olha, compre porque eu quero lhe usar. Não dá. Tem que conquistar. O caminho, a ferramenta, a forma como você fala, tem que ser modulada. É um sweet reminder mesmo, é uma palestra para aterrissar a lógica, a pedra fundamental, para que a gente não se perca nessa loucura. A gente não seja absorvido pela loucura e esqueça-se do básico, porque a gente está desesperado para pegar o CRE para usar. O nosso público, o relacionamento, a sua equipe, não podem ser desesperadamente enfiados goela abaixo, seja numa cama do relacionamento, na prateleira da venda ou ali no chão da fábrica da sua loja. Temos um outro protótipo, um outro avatar, do Agostinho. Eu sou o cara. O Lé concré no relacionamento, com o Agostinho, é divertido. Ele já começa sendo exótico. Ele se acha o cara, mas ele não gera tanta confiança. Porque o coronel jesuíno, você fica um pouco com medo. Imagina um chefe como o coronel jesuíno. Ele vai te afastar, porque ele vai me usar. Assim é no consumo. Eu não vou comprar porque ele vai me usar. No relacionamento, eu não vou deitar porque ele vai me usar. E assim, temos o Agostinho também. Porque nesse momento, ele é o cara, mas não convence. Está frágil, porque a forma como ele conduz acaba não gerando segurança no relacionamento, acaba não gerando segurança na hora da venda do seu produto. Imagina um produto do Agostinho. Imagina o produto dele, o serviço dele. Deixa comigo que eu resolvo. Será que ele resolve? Na liderança, você confiaria no Agostinho liderando a sua equipe, seu pelotão, a sua área de vendas, a sua área de comunicação? Olha a roupa que ele está usando, mas ele se acha o cara. Quem conhece o Agostinho na vida aí? Eu conheço vários líderes, gente, venda, conheço um monte de gente. E assim sendo, temos esse segundo protótipo, que usa o Lé concreto de forma duvidosa. E o terceiro, charmoso, o Vadinho, Dona Flor e seus 2 maridos. Saudar querido Edson Celulari. Ele, sim, usa o Lé dele como a lábia. O Lé dele tem lábia na sua voz, nos seus olhos verdes, no seu charme. Um homem elegantíssimo, bonito, peito de fora, que anda nu de vez em quando. E esse Vadinho aqui, ó, fala para você na hora do relacionamento. Ô, meu amor, confia em mim. Você confiaria nele? Sim, talvez. A forma como ele faz para deitar com você na cama é muito sedutor. O CRE dele pode acontecer, não com a Flávia, jamais. Mas assim a gente bota na liderança. Um cara como ele, confia em mim, meu amor. Será que ele aproxima-se da sua equipe? Será que você
é liderado por uma pessoa como essa? Será que você confia na Dona Flor e nesses 2 maridos aqui? E na hora das vendas também. Você confiaria comprar um produto do Vadinho? Você confiaria comprar a camisa dele, o gel dele? O concré dele? O lé dele é lindo. E o concré? Onde é que habita o equilíbrio exato desse triângulo do lé concré? E assim, esse lé que eu insisto em traduzir para vocês, fincar uma bandeira aqui, precisa ser percebido o tempo todo como um diamante bruto que vai ser lapidado, ou fundamentalmente lapidado. Todos nós sabemos disso. Tem teste A, tem teste B. Hoje, meu pessoal do social está elaborando um novo caminho para uma conversa que eu vou fazer nas minhas redes. É A com B, é B com C. Vamos tentar, assim como na liderança. Qual tipo de provocação, motivação, meta? Como é que eu faço eles confiarem no meu trabalho? Serem apaixonados pela minha empresa, pela minha visão. Como é que você vende visão? Como é que é o seu lé concreto da visão? Como é que você gera o concreto para eles? No relacionamento, como é que eu estou há 20 anos com a Flávia? Porque eu trouxe para ela o meu lé concreto de seriedade no que ela é para mim, no que ela será para mim, no que a gente deseja juntos. A gente o tempo todo juntando nossos lés concretos e não é fácil. Porque o lé concreto necessita também de crença. Crença para vender seus produtos, crença para você poder também liderar a sua equipe, crença para confiar no seu relacionamento. O lé concreto é de fé, é de você acreditar no seu produto como ninguém, na sua visão como ninguém. É também fazer a sua equipe acreditar que você precisa transformar, precisa trazer IA, mas você precisa falar de um jeito certo, e esse jeito certo tem que ser testado. O lé concreto não é óbvio, mas ele precisa da fundamental fé no seu produto, serviço, relacionamento, na forma como você faz isso para te indicar o caminho. O lé concreto precisa encontrar um caminho. No relacionamento, é preciso que o lé concreto leve sempre para um diálogo. Comunicação, para mim, é a alma do nosso negócio do relacionamento. O lé concreto na liderança. Se você não sabe, como colaborador da sua empresa, ou você não sabe, como líder da sua companhia, da sua pequeno negócio, liderar o caminho, ou pelo menos apontá-lo de maneira assertiva, a equipe se perde. Vai um ficar olhando para o outro e falar assim, o que ele falou? Não sei, ele não está falando lé concreto. É preciso ser assertivo. Juntando tudo isso que eu venho falando, a gente descobre que a confiança é a alma do negócio também. Esse triângulo da comunicação essencial, primitiva, básica, do homem das cavernas, do sinal de fumaça, do pombo-correio, do Teletrim. Quem é da época do Teletrim aí? Não precisa levantar a mão, não. Eu era da época do Teletrim, mas também transformei, evoluí, passei pelo fax. Quantas coisas foram os lés concretos tecnológicos passando pelo tempo. E hoje estamos falando de um tempo que talvez não seja mais nosso, seja de quem está ali com 15 anos, 14, 12 anos. Ontem eu encontrei com um garoto que está com uma startup de IA, que eu falei assim, ok, Steve Jobs, vamos vender, vamos investir, vamos acreditar. Um garoto fez um lé concreto de 2 minutos, um pitch de vendas para mim, que eu estou quase investindo na IA dele. 17 anos de idade, genial o que ele está trazendo. Contrabando de arma, gente, imagina, mentira. E assim sendo, eu queria convidar vocês, foi muito rápido, é muito rápido. Eu fiz essa palestra para vocês aqui, quase como um TED Talk, quase como um pitching de vendas, porque eu quero que vocês acreditem da força do lé concreto. E o lé concreto que eu quero oferecer para vocês é uma inscrição, porque eu quero ouvir esse lé concreto em voz alta. Eu sou sócio e sou apresentador do The Best Speaker Brasil, uma iniciativa da PSA, Profissionais SA, a maior curadoria de palestrantes do Brasil, que trabalha o dia inteiro entregando o lé concreto para as mais variadas pessoas, públicos, encontrando as melhores ferramentas e os melhores nomes, personalidades, das mais variadas áreas, para brilharem e entregarem aquilo que você também precisa entregar. E aqui nesse QR Code, você pode acessar esse reality show que eu começo a botar na rua a partir de agora, para que em novembro a gente faça a grande final. É um reality show que tem emoção, é um reality show que vai poder dar voz para qualquer pessoa. No ano passado, só para vocês entenderem como é democrático o reality show, a vencedora foi uma pessoa autista, a Beth Age, que não pode nem ser aplaudida no final. Nós tínhamos que fazer aqui a voz. Não está rolando o QR Code? Então, peraí, não use esse QR Code, não sei o que foi, estava certinho. Não está rolando? Está rolando, está rolando. Não faz isso comigo, seu lé concreto me mata do coração.
Tá rolando para alguns. Quem não tiver, eu vou colocar, tá lá na minha bio do Instagram, tá? @Instagram, @Otaviano. Pode checar lá que tem um link de inscrição. Eu quero que vocês tenham a chance de ganhar mais de R$1 milhão em prêmios. É o que eu posso oferecer para vocês com palestras pelo Brasil inteiro e a partir desse momento fazendo o melhor possível através dos seus produtos, serviços, talentos, as mais variadas classes sociais. Ano passado tivemos 10 finalistas. Teve gente que nunca tinha falado em público e foi lá brilhar. Portanto, gente, o Lé Concré, meu tempo acabou. Seja a voz do seu negócio, seja o Lé da sua alma, seja o Lé do seu produto, do seu serviço, da sua empresa, do seu time. Mas não se esqueça, como diria a Hebe Camargo, a saudosa Hebe Camargo, se você não entende o seu público, se você não entende o CRE, se você não entende como chegar até ele ou quem é ele, você não vai entender a si mesmo. E você, não entendendo o seu público, você não entende por que você existe. Então, cuide disso, trate-se Lé Concré diante de toda essa loucura, com muito carinho e amor, pois lembra aquele professor de propaganda e marketing da faculdade, há 25, 30 anos atrás, falando dos 4 P's? Está aqui, está com a dona Hebe. Muito obrigado, boa tarde, até a próxima. Foi a minha palestra mais rápida da minha vida, feita para vocês, e eu espero que eu tenha entregado o meu Lé Concré. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau. Olha, você que tem 3 mulheres na sua casa, 3 mulheres. Seu Flor e suas 3 maridas. Você é voto vencido? Eu sou voto vencido, mas é uma casa democrática. Elas mandam em mim. Exato, eu tenho uma filha. Ele finge que aceita que tá sendo mandado. Exatamente, mas é muito legal. A Flavinha, o que eu mais gosto nas nossas meninas é o que a Flávia tem de melhor. Além da beleza, a inteligência, a personalidade. A Júlia é uma garota, uma mulher formada. É lindo e a o Olivia, relacionamento de vocês. É muito lindo. A Olivia tem 15 anos, está dessa altura, mas é uma meninona super... Ela é aquela libriana que veio para curar o mundo. A famosa tanto faz. Só que o tanto faz dela deixou de existir para ela poder desejar para ela aquilo que ela não quer para ninguém. Então ela começou a falar, quero isso para mim, deixou de ser o tanto faz. Arroz, feijão, eu quero arroz, não quero tanto faz. Isso é muito bonitinho. A Flávia traz muito isso. Leem livros. Gente, a Flávia leiam é livros. linda, a sua família é linda. Agora vem cá, você fala de sucesso. Você falou que sucesso não precisa estar no topo. E você me ajudou muito. Você olhar lá para baixo, ver o quanto você conquistou. O que você fala aqui para as mulheres do Sempre Elas, esse programa que é para mulheres, aquelas mulheres que já estão depressivas em casa, passou dos 50, já filho criado. Gente, que depressão. Peraí, vamos falar o seguinte. Eu tenho 53 anos. Quando a gente falava de uma pessoa de 50 anos de idade, a gente via uma pessoa muito distante já, envelhecida de alma, envelhecida comportamentalmente, fisicamente. Os tempos mudaram. Olha, a Flávia fez 52 anos de idade. Linda. Não é sobre beleza. Maravilhosa. Mas não é sobre beleza. É sobre mente, é sobre corpo, é sobre cuidar-se, é sobre fazer aquilo que... Realização, verdade. Exatamente. Então, assim, hoje, você cuidando bem de si, os novos 50, né? Os 50 de hoje são os novos 30, novos 40, dependendo do seu espírito, da vontade e disposição que você tem de se reinventar, de você buscar realizar seus sonhos, mulherada cheia de oportunidades gigantescas, o empoderamento feminino, mulheres incríveis. Um dos nossos negócios, que são gigantescos, que a Royal fez, nós somos líderes do segmento, tem uma mulher potente na liderança, CEO Cláudia Abreu. E é muito legal ouvir a Cláudia, é uma inspiração. Assim como a Flávia, assim como a Júlia. Olha a Júlia. A Júlia tem 25 anos de idade, 26. Olha a conversa que ela está determinando para uma geração inteira. Sim, é uma referência. É uma referência, uma geração verdadeira, que não fala para agradar, ela fala para se proteger, para se contentar, para se abastecer, para questionar, refletir, coisa que a nossa geração passou sem pensar direito. E isso que é lindo de ver nela. Agora, finalizando aqui, eu me emocionei muito. Essa semana eu sei que você fez 2 anos que você... Ele quase morreu. A bomba quase que explodiu, mas não explodiu porque o Senhor te protegeu. E os médicos maravilhosos, o Senhor Deus, e não posso esquecer de agradecer. Eu vi você falando, eu me emocionei. Há um tempo atrás esse vídeo, eu fiquei procurando ontem. Você falou que quando você estava no hospital, você ficava ouvindo várias vezes aquela música A Casa é da Sua. Casa é Sia, o Casa E Worship. você ficou ouvindo. Sim. A sua dependência com Deus já existia ou foi depois que você... A minha relação com a fé ela é muito deliciosa. Eu posso viver muito bem sem qualquer coisa, sem fé jamais. E a minha fé, a minha relação com Deus, eu sou devoto Nossa Senhora Aparecida, eu respeito todas as origens religiosas, todas as prateleiras de crenças,
E eu sou muito fã daquelas pessoas que vibram com a sua fé, seja ela qual for. Aquela fé que te mantém de pé, que te dá disposição, coragem, que não te faz desanimar. E quando desanimar, ela que te tira de lá. E essa música da Casa Worship, ela foi muito legal. Porque Ela falou... foi regravada, né? A Luísa Posse Eu não também. lembro, mas a Luísa Posse legal. contou também que ela Adoro teve um encontro Luísa. lindo com Casada Deus. com um querido amigo meu, diretor de TV. Mas é isso, gente. Andar com fé, eu vou. A fé não costuma jamais falhar. E voltando aqui, a gente agora vai apresentar a nossa ministra indígena, maravilhosa, Sônia Guajajara. Gente, foi muito tocante para mim essa entrevista. Vamos assistir? Vamos lá. Eu gostaria de perguntar a você, você veio do Maranhão, numa aldeia, saiu da sua aldeia indígena e foi lá buscar a formação, né, para ser uma educadora, uma enfermeira. Com certeza você queria ajudar a sua comunidade. Mas eu queria saber de você, porque no nosso programa a gente fala muito para mulheres sobre buscar a verdadeira missão, né? Aquilo que Deus preparou para todos nós. Queria saber de você, da senhora, o que você te levantou, assim, se você algum dia imaginou que você teria essa linda missão, porque hoje você é voz no mundo, não apenas no nosso país, né, no nosso Brasil, e você vem a transformar a natureza, trazendo muitas mudanças. Você imaginou que um dia você teria essa missão? Olha, embora eu já cumpri uma missão desde criança de articular, de conversar, de tentar trazer as pessoas e fazer justiça social, eu nunca imaginei ser uma porta-voz indígena reconhecida internacionalmente, né? Ser ministra, então, estava fora de qualquer possibilidade dos meus sonhos, né? Ou das minhas possibilidades, né? Vim do território Araribóia, um território no Maranhão, totalmente devastado por exploração ilegal de madeira. Então, eu vivia ali tentando entender como fazer para acabar com toda aquela destruição, né? E o movimento indígena abriu essas portas para mim, né? Em 2001, eu comecei a entender que existiam muitos indígenas ainda que não tinham seu território, e foi exatamente a luta pela terra que me trouxe, né, para esse meio de articulação do movimento, da política, e hoje ter me tornado a primeira-ministra dos povos indígenas. Isso, para mim, é um motivo de orgulho, né, em toda essa trajetória. E é maravilhoso ter você como nossa ministra. E uma última pergunta. Você enfrentou uma bancada totalmente masculina, né? Muito masculina nos políticos, né? Que hoje nós somos minoria ainda, né? Como mulheres. Como que você conseguiu ter voz e não apenas, né? Ser ouvida também? Porque não adianta só ter voz, né? Tem que ser ouvida. E você não é ouvida apenas aqui no nosso país, você é ouvida no mundo, né? E você faz uma diferença tremenda para todos nós, né, brasileiros e no mundo todo. Como que você conseguiu enfrentar isso e chegar onde você chegou, mesmo sendo uma minoria, né? Você é muito poderosa. A gente chega com a nossa verdade, né? E a nossa verdade é chamar as pessoas para uma reflexão, para uma conscientização política, ecológica, para o que realmente faz sentido para existir a vida no planeta. Então, a gente faz uma luta pela água, a gente faz uma luta pelas nossas florestas, a gente faz uma luta por respeito aos direitos, né? A gente faz uma luta por respeito às nossas culturas. E quando a gente chega com esse chamado, muitas pessoas se sentem parte também. Porque, embora, né, a gente seja tratado como minoria, mas nós somos muitas, né, que está na mesma situação ainda de invisibilidade, de anonimato, principalmente por parte dos poderes públicos, né? Então, quando a gente chega, a gente traz isso também para a mesa e consegue trazer essa pauta para a centralidade do debate político, do debate público, né? Então, a gente nem percebe quais passos está dando para chegar, quando vê, já chegou, né?
E hoje é muito importante que essas vozes aumentem, né? Que a gente possa ter mais mulheres indígenas, pretas, com deficiência, jovens, ocupando esses espaços de poder e decisão. Porque quando nós chegamos, né, nós mulheres, e eu falo aqui como uma mulher indígena, chega num espaço como esse, a gente não chega só para ter o poder, a gente chega para ter a voz, né? Para ter uma caneta e o poder de você transformar a realidade, Sim. né? De você mudar estruturas. Então, acho que é isso que acaba também motivando as pessoas a entender que quando a gente vai atrás e enfrenta com a sua verdade, você consegue chegar, né? Acho que muita gente que hoje está no anonimato não chega por falta de oportunidade. E a gente está aqui buscando essa igualdade de oportunidade, né? Essa redução da desigualdade que tem no nosso país. E aí, isso, muita gente se sente representada. E parabéns. E vocês, mulheres, olha, a Sônia, ela é um exemplo, a nossa ministra, ela é um exemplo para você, todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo, não é mesmo? Para que elas também possam ser, né? Sair do anonimato, sair da invisibilidade e possa ser uma mulher de verdade. Parabéns. Nós estamos aqui para apoiar, para estar junto, para somar essa força, né? Eu lembro sempre que, no meu tempo, eu dizia que era impossível pensar em ser ministra, né? Hoje a gente já proporciona sonhos, porque meninas de 5 anos, 6 anos respondem quando perguntado o que quer ser quando crescer, e elas falam, quero ser ministras. Ministra. Então a gente também espalha sonhos, né? É. E aí a gente sempre acolhe, né? Quem chega, motiva para romper barreiras, e aí vamos fazendo esse caminho, né? E parabéns para você, que Deus abençoe a sua vida, porque com certeza você realizou todos os sonhos que Deus planejou para a sua vida antes mesmo de você nascer. Obrigada, obrigada. Vamos apresentar agora uma entrevista, foi dupla, né? Uma entrevista surpresa maravilhosa com Marcelo Cuba e ao lado com Ricardo Zimetti, CEO e presidente da L'Oréal. Sim, o cara é fera e ficou uma entrevista muito legal, a gente deu muita risada. Então vamos assistir. A gente está vendo um cenário de mudanças constantes na tecnologia, como a gente tem falado muito aqui, no comportamento, no consumo. Em 2025, a McKinsey publicou um relatório que chama Quando a Disrupção se Torna Permanente. E o grande foco desse levantamento é dizer que os antigos modelos usados para prever o consumidor, prever como que esse consumidor está pensando, está se comportando, já não se aplica mais. E que hoje as pessoas estão buscando conexão, estão buscando proximidade com as marcas, estão querendo esse olhar local das marcas para onde elas estão. E quem já entendeu isso já saiu muito na frente. Então, hoje a gente vai falar com quem está vivendo isso, com quem, na prática, trouxe o borogodó do Brasil para o centro da estratégia de negócio. Então, para a gente começar a nossa conversa, Marcelo, você que é o primeiro brasileiro a assumir a L'Oréal aqui no Brasil. Conta pra gente como que essa estratégia de realmente trazer a brasilidade para o centro tem repercutido dentro da empresa, fortalecido a conexão com os consumidores e impulsionado os resultados de vocês também. Como que tem sido defender e demonstrar qual que é o perfil do consumidor brasileiro para a França? Bom, primeiro, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês nesse evento. Eu diria que a gente começou a ver vários movimentos no mercado já há algum tempo, né? Ou seja, o Brasil é o 5º país do mundo quando a gente fala sobre na parte de intenção de estar nas redes sociais, e o brasileiro é o consumidor ou a pessoa que mais tempo fica nas redes sociais. Então, primeiro começou por um fato de entender o que estava acontecendo no Brasil, por que tinha esse fenômeno e como que isso estava mudando o consumo. E o caminho que a gente fez foi, então, tentar entender nossa cultura, nossa história. Então, para você ter uma ideia, a gente começou a estudar raízes do Brasil, a nossa ancestralidade, tudo que aconteceu no Brasil, para entender, a gente vinha conversando um pouco no caminho com o Ricardo sobre isso, de que para você sobreviver no Brasil, e principalmente naquele Brasil, onde você tinha os escravizados, junto com o senhor do engenho, junto com os indígenas, você tinha que ser um ser social, você tinha que desenvolver essa parte social. E depois de muitos anos, a gente percebe que toda essa ancestralidade, cultura e a forma como a gente foi criado e desenvolvido no Brasil tem um impacto na forma como a gente se comporta hoje.
Então, a partir do momento que o brasileiro é esse ser social e que beleza, na verdade, é uma moeda, né, uma moeda social para que ele possa sobreviver e ser bem aceito nas comunidades e tribos onde ele gostaria de estar, qual que é o papel das empresas? Então, nos últimos anos, para qualquer visita internacional que a gente tem no Brasil, a gente sempre começa falando sobre cultura. Então, quem é o brasileiro, de onde viemos, e não só para falar que a gente é diferente, mas para falar que o brasileiro é muito único, né? Essa miscigenação, né, de indígena, africano, europeu, e é um ser muito único. Então, se a gente entender isso, primeiro, você vence no Brasil, que é um país gigante, é o terceiro maior mercado do mundo de beleza, mas o Brasil também é um país muito criativo, né? E é um país que, no final do dia, ele pode inspirar o mundo. Então, você tem essa beleza de, a partir do momento que você entende a cultura e você vence no Brasil, também você aprende várias estratégias e técnicas para poder vencer não só no Brasil, mas lá fora também. Porque a questão de redes sociais, impacto de social commerce, etc., não é só no Brasil, é um fenômeno global. Sim. Falando justamente disso, o que que a sua audiência, Ricardo, te conta desse brasileiro? Você que tem 5 milhões de seguidores no TikTok, no Instagram, o que que você sente o pulso dessa sua comunidade? O que que o brasileiro está querendo hoje? Olha, hoje eu vejo que o brasileiro, o meu foco, eu faço muita comédia, né, humor. E eu vejo que o consumo do humor é muito grande no Brasil, porque eu acho que o Brasil é um país que, apesar de tudo, é um país muito alegre, né? Então a gente sempre gostou de consumir comédia, humor. Então, o que eu faço hoje em dia, eu sou embaixador da CeraVe Brasil. E o que eu mais vejo nos vídeos é o pessoal falar assim: não acredito que eu caí numa publi. Porque eu acho que a CeraVe mudou muito o mercado. Antes da CeraVe, eu acho que eu não via muitas marcas fazerem isso, que ela criou um entretenimento antes de mostrar o produto em si. Porque é claro que a gente tem que falar que é uma marca desenvolvida com dermatologistas, mas como que a gente prende a atenção do público? Como que eu faço o público se identificar com aquilo, com aquela situação? Como que eu faço a pessoa rir e aí ele no meio da risada fala: ih, CeraVe, verdade, gente. Preciso hidratar minha pele, com as 3 ceramidas essenciais, toda a tecnologia da CeraVe. Você quer contar como você fez o nascimento de um novo produto outro dia? Que acho que, não, porque mostra um pouco também o papel do criador de pegar um produto e falar assim: deixa eu fazer uma forma completamente diferente de como lançar um produto no mercado, ou pelo menos até para os times internos da companhia. Então, gente, inclusive a CeraVe lançou um novo produto, que é o potinho. A gente tem o Cerapotão, agora tem o Cerapotinho. E a gente precisava anunciar que chegou o Cerapotinho, agora mais um membro da família. E aí eu fiz o parto dele, eu fui o médico, eu coloquei o potinho lá coberto com um lençolzinho, falei: vamos lá, mamãe, respira. Tá saindo, vamos lá, dilatou. Não, hidratou, tá hidratado agora, vamos lá mais uma vez. E aí nasceu, e eu tirei bem-vindo à família. Então, essa liberdade criativa que a CeraVe me dá é muito incrível, porque é através dessa liberdade. Olha lá Ali, o ó, potinho nascimento. nascendo. É através dessa liberdade que a CeraVe me dá que eu consigo comunicar e passar a informação do produto de uma forma leve. A Débora também tem uma história legal, né? Ô, Que gente, brinca a com o seu Débora. nome. A Débora. Eu acho que- A Débora atingiu um É. outro nível. Porque eu acho que hoje nada comunica mais do que a verdade, né? Então a gente trazer um fato que é real, né? Meu nome é Débora Seco, de nascença mesmo, o nome do meu pai. E transformar a Débora Seco na Débora hidratada, né? Acho que a gente não podia ter tido uma ideia melhor. E acho que o mais legal é que quando eu mudo meu nome no Instagram para Dedé Hidratada, eu tenho um monte de amigo que falou: meu Deus, eu passando, eu falava: quem é essa hidratada? Quem é? Eu nem sigo hidratada. E entrava e via que era você e falava: meu Deus, que ideia genial. Eu acho que realmente, sei lá, se eu pudesse... Eu diria que o meu case com CeraVe ano passado foi o meu top 1 do ano. Assim. A gente conseguiu, de fato, furar a bolha. A gente atingiu pessoas que não me seguiam, pessoas que não... a gente conseguiu chamar para uma conversa mesmo, né? Furar essa bolha da publicidade distante e fazer com que a pessoa entre nessa história e se divirta com a gente. Legal. Marcelo, voltando com você que está há mais de 14 anos na L'Oréal, passou por diferentes países ao longo da sua carreira. O que você vem percebendo nos últimos 10 anos? O que mais muda? São os consumidores? São as empresas? As empresas conseguem captar essa velocidade de transformação do consumidor? Ou está sempre ali um pezinho atrás? Vamos lá, eu começaria primeiro até para defender um pouco os pontos apresentados sobre questões de campanhas. Acho que as companhias hoje elas estão procurando muito mais, elas querem ser amadas, as marcas querem ser amadas, elas não querem ser compradas. E isso é uma mudança muito grande na própria estratégia de comunicação e como você quer se engajar com o consumidor, porque a pergunta
é óbvio que quem mudou muito mais nos últimos anos foi o consumidor. E o motivo principal é porque a regra hoje é não ter regras. Talvez no passado, até por uma questão de exposição de mídia, ou que você tinha acesso de informação, era muito mais limitado do que hoje. Então, hoje, uma pessoa, ela não tem que seguir uma regra. Ela simplesmente fala assim, eu quero pertencer a essa tribo ou a essa comunidade, eu me identifico com ela e ponto final. E se você quiser se conectar com ela, você tem que ser muito mais real e você tem que falar a mesma linguagem. E, de repente, vai ser uma comunidade que vai te amar ou vai ser uma comunidade que não vai aceitar seu produto e tá tudo bem. Então, o que mudou muito foi isso aqui. Não existem tantas regras. Cada um define a sua regra, cada um quer se sentir bem. A questão da autoestima, de você se sentir respeitado, cuidado. E você vê isso. Hoje, por exemplo, quando você vai fazer uma campanha, você já não pensa numa campanha para todo mundo. Você pensa numa campanha para uma determinada tribo, uma determinada comunidade. Então, pode ser comunidade de autocuidado, de esporte. Pode ser, por exemplo, a gente fez um evento super bacana com Cicaplast. A gente vai descobrindo coisas novas, utilizando tecnologia com AI, por exemplo, que a gente pegou um produto nosso, que é a Cicaplast de La Roche-Posay, e a gente foi identificar que a maior comunidade que mais amava esse produto é a comunidade LGBT+. E a razão pela qual é porque é um produto que tem multi-benefícios. Então a gente falou assim, bom, por que a gente não entra nessa conversa? Ele já é um produto amado, mas se eu entrar, ele vai ser ainda mais amado e isso pode ter um impacto ainda maior para esse consumidor. Então acho que é isso. Acho que no final do dia o que mudou muito é, primeiro, você já não fala mais para todo mundo. Você fala para determinadas comunidades e tribos que amam o seu produto, e para isso você também tem que ter uma comunicação muito autêntica, muito genuína, e com uma certa liberdade de co-criar com os criadores ou com os nossos influenciadores ou embaixadores, porque eles realmente conseguem criar essa conexão emocional com o consumidor. Antes mesmo dos criadores, você diria que isso começa no seu time? O time que você constrói ali dentro da L'Oréal, que tem que representar um Brasil inteiro. Como que você enxerga isso? Com certeza. Eu me lembro, e acho que muitas pessoas aqui devem se lembrar, alguns anos atrás, eu não estou falando de muitos anos atrás, estou falando uns 15, 20 anos atrás, quando a gente estava na faculdade, a gente tinha, né, aquele papelzinho colado numa lousa dizendo qual que eram as características que eu procurava para trabalhar numa empresa. Então, tal empresa está procurando uma pessoa que tenha isso, ou seja, era um padrão. E acho que até há um tempo atrás isso continuava. A grande mudança da L'Oréal nos últimos anos foi, se a gente quiser se conectar emocionalmente de forma real com o consumidor brasileiro, eu preciso ter esse Brasil dentro da companhia. Então, quando a gente fala sobre temas de diversidade, inclusão, respeito, cultura, não é simplesmente clichê, não é simplesmente fazer uma coisa porque é moda ou porque é uma tendência, é porque se você não tiver o consumidor dentro da companhia, você não consegue fazer campanhas para esse consumidor que está lá fora. E você não vai conseguir, então, se conectar. Então, eu diria que sim. Hoje, com certeza, a gente tem um time dentro da L'Oréal que ele representa esse consumidor que está lá fora, e com isso a gente consegue ser muito mais criativo e criar estratégias muito mais assertivas. Ricardo, no seu caso, você comentou que começou, né, muito voltado para o humor, todo o seu conteúdo. Foi uma estratégia mesmo? Você imaginou que essa linguagem ia te levar a ser parceiro, embaixador de marcas globais? Não, olha só, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com marcas, né, para começar, porque eu na escola eu sofria bullying, eu era essa pessoa, eu era muito gordinho, né, e o fato de eu ser gay. Então eu criei essa coisa do humor como um escudo para ser aceito. E aí eu me formei como ator e acabou que eu falei, eu consigo fazer tudo, mas o que eu domino mais é a comédia. E aí eu me arrisquei na comédia e deu super certo. E aí veio a CeraVe, mas eu não imaginava. Eu até, numa época, eu fui numa cartomante, que ela falou assim: você vai fazer muito sucesso ganhando dinheiro com marca. Aí eu falei, gente, essa mulher é muito doida, né? Eu tô me formando como ator, ela quer que eu quer me faça coisa botar com com marca. marca. Aí eu lembro que eu fiquei chateado, falei com a minha mãe, foi R$ 35, gente, a cartomante. Eu falei, ai, que saco, gastei esse dinheiro ainda. E aí aconteceu o que aconteceu, mas eu nunca imaginei. Eu sempre soube que o humor, a comédia, conseguiria me levar a lugares com mais facilidade. E aí é o que aconteceu com a CeraVe. Bacana. Inclusive, a gente levou o prêmio global semana passada da CeraVe. Parabéns. O Brasil ganhou o prêmio. Aê. Foi incrível, foi incrível. Parabéns. Foi incrível. Bom, falando do Brasil globalmente, Marcelo, você que é um brasileiro à frente de uma empresa global,
que estratégias, campanhas que vocês fizeram aqui no Brasil, que nasceram no Brasil e que depois foram replicadas, ou que você gostaria que fossem replicadas? Eu sei que a L'Oréal tem aqui no Rio de Janeiro um centro de pesquisa e inovação que é um dos 7 no mundo, então imagino que o Brasil seja bastante relevante para a companhia. Então, interessante primeiro que a gente ainda usa muito o termo global, né? Eu diria que você pode ter presença global, mas não existe mais o conceito de uma empresa global, né? O que a gente chama hoje, até dentro da L'Oréal, é local, né? Que você pode ser uma empresa global, mas você tem que adaptar muito bem sua estratégia localmente. E tem outros exemplos, além de L'Oréal, né? Você tem exemplos, por exemplo, o próprio McDonald's, como ele é chamado aqui no Rio de Janeiro, ou a H&M, que chegou no Brasil, e como que ela é chamada também pelo consumidor, que é completamente diferente de lá fora. Então, independente se você é uma empresa com presença global, você tem que adaptar a sua estratégia de forma local. E acho que onde o Brasil está indo talvez um pouco mais rápido que o próprio grupo e está inspirando muito o grupo nessa parte de trabalhar muito próximo dos criadores e ter muita liberdade de realmente escutar o que está acontecendo lá fora e como transforma boas ideias então em estratégia. E obviamente que a tecnologia ajuda muito. Hoje, AI, você consegue rapidamente ver milhões e milhões de menções e ver quais são aquelas que geram mais engajamento. Então você fala, opa, aqui eu tenho um ângulo de estratégia que é super interessante. Te dou um exemplo, o ano passado a gente lançou um produto de Garnier durante o verão, que era um hidratante para quem odeia hidratante. Imagina você lançar um produto com esse claim, né? Então, se você odeia hidratante, eu tenho um hidratante para você. E como era durante o verão, a gente viu que muitas pessoas perceberam que a fórmula, mesmo você colocando o produto na geladeira, não mudava a fórmula e a consistência. Ao contrário, inclusive trazia um geladinho para a pele durante o verão, pós estar exposto ao sol. E a gente falou, opa, por que a gente não faz uma campanha do geladinho? Então, em vez de chamar o produto como ele era chamado, a gente fala assim, campanha do geladinho, ou seja, nas redes sociais. E, obviamente, essa campanha depois também foi expandida globalmente. Então, um projeto que era Brasil e um produto que era para o Brasil, hoje é um dos maiores lançamentos da marca esse ano a nível global. E continua mudando. Então, por exemplo, ontem eu sempre digo, né, que essa parte de tecnologia e mudança, por um lado, ela assusta, obviamente, porque é uma velocidade que é voraz. Mas ela também traz uma vontade de querer conhecer e uma curiosidade que é impressionante. Então, ontem, por exemplo, eu descobri uma nova ferramenta que a gente está usando, que você pega, então, quais são as grandes conversas, o que realmente está causando impacto de forma orgânica, e você faz uma coisa que chama stitching. Eu não sei se todo mundo conhece o termo stitching, mas você pega a campanha desenvolvida por um criador, aí você pega alguns assets ou algumas informações que você tem da sua marca que vem do internacional, você cola tudo como se fosse com band-aid mesmo, stitch, e você cria uma nova campanha. Então você soma a força das informações que você tem na marca com o conteúdo do criador. Obviamente, você liga para o criador e fala, olha, você desenvolveu essa campanha, adorei, posso usar ela de forma em grande escala? Obviamente que a pessoa fica super emocionada e fala assim, vai com tudo. Então isso que a tecnologia permite descobrir quem são esses criadores, qual que é a campanha que está realmente funcionando, você vai lá, coloca alguns outros elementos para potencializar ainda mais, então você tem uma nova campanha que talvez no passado você demoraria 6, 7 semanas para ter uma agência desenvolvendo para você uma campanha em estúdio. Então assim, é uma mudança gigantesca e acho que o Brasil nesse sentido, a gente tem exemplos como o Ricardo, como a Débora, você já tem um conteúdo criativo no Brasil que é impressionante. Então, acho que o Brasil está liderando muito essa frente de como trazer criatividade para campanhas mais orgânicas e como isso traz muitos insights para desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de campanhas que realmente estão transformando a companhia. Maravilha. Bom, muito gostoso falar de Brasil no mundo, falar de consumo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Ficarei aqui conversando um tempão com vocês. Muito rápido. Mas super obrigada, gente. Prazer falar com vocês sempre. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. Olha, é um prazer estar com vocês. Eu gostei muito do que vocês falaram. E eu gosto muito do seu tom de comédia. Te acompanho. Como é que foi essa mudança para a publicidade que eu adorei? Olha, nem eu sei direito, na verdade. É porque eu acho que vai muito de uma relação que a gente vai construir, né? Coisa que até, inclusive, a tia Débora falaram na apresentação. Você tem que procurar marcas que façam sentido, que conversem com você. Não adianta você querer vender uma mentira, você querer vender uma coisa que você não usa. E eu acho que a comédia ela entrou nisso justamente para agregar na publicidade. Eu acho que o humor conversa muito, a comédia conversa muito. O Zimmer até consome meu conteúdo, gente. O que você acha? Eu acho o máximo. Não. Eu concordo 100%. Acho que ninguém
quer marcas chatas ou comunicações chatas, né? Acho que o mundo já é um mundo difícil lá fora, então acho que o papel das marcas, junto com os criadores e as organizações, tentar criar um ambiente melhor. E sempre que você trouxer humor, mas obviamente é um humor que tem um conteúdo, não é o humor por humor. Então acho que o humor, o conteúdo desenvolvido pelo Ricky, não, é espetacular. Então assim, a gente aprende muito com ele, a gente dá risada, mas a gente sabe que no final do dia ele está passando uma mensagem de forma muito clara para o consumidor. E uma coisa legal que o Marcelo tinha falado também é que as marcas querem ser amadas. E eu acho que uma forma das marcas serem amadas é estar com pessoas que são queridas na internet. Então acaba que a pessoa associa. A gente fica com alergia de pessoas chatas, né? Não, pessoa chata já deu, gente. Não. Já deu. Inclusive, não é chato. Não. Nem eu. Olha, vocês estão maravilhosos. O meu quadro é Código Estilo. Como é que vocês construíram esse look para estar aqui com a gente hoje? Vamos lá. Você tá belíssimo, adorei tudo. Assim, eu sabia que a Débora vinha, então isso já coloca um certo peso de você estar bem vestido, cheiroso. Né? Usando perfumes da L'Oréal, né? Só pra saber. Claro. L'Oréal. Cara. Mas pra mim é meio que natural, ou seja, eu sempre tive um estilo um pouco mais despojado, então pra mim foi, sei lá, já hoje de manhã eu pensei, qual que é o humor, inverno, tá um tom um pouco mais de marrom, etc, e as roupas foram meio que se adequando, não foi muito trabalhado, mas com certeza eu sabia que eu tinha que estar muito bem hoje. E você tá belíssimo. Olha. E você, como é que foi? Gente, deixa eu ver. Eu não tinha visto. É um ponto de luz. Fez total. Não olha, não vê. Trouxe uma criatividade. Não, mas olha só, eu quis azul e branco porque são as cores da CeraVe, que é a marca que eu sou embaixador, então eu vim em nome dele. Roberto Carlos, então eu vim um pouco Roberto Carlos. E ó, RC, Ricardo Cuba, Roberto Carlos. Então eu vim mais CeraVe, num lookinho, uma coisinha básica, mas elegantezinho. Eu acho elegante. Tá, você mas tá. não tanto quanto os Zinit, porque olha isso daqui. Vocês estão lindos. É porque ele já tem a aura de um CEO, né? Ele tem aqui, então já brilha em volta dele. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada, tá? Tem rampa. Cara, eu não acredito. Caramba! Deu bom com a Lu! Bom, agora aqui no foguete do Sebrae, explica aqui pra gente como funciona. O foguete foi desenvolvido para simular como é que é uma startup, né? Então, o foguete representa uma startup, cada joystick uma área diferente da startup. Financeiro, marketing, digital e operações. A ideia é que você consiga equilibrar todas as áreas funcionando para fazer sua empresa decolar. Será que eu vou ter sucesso nesse foguete? Vamos ver, vamos ver. O que você tem de bom pra gente? Deu bom com a Lu, gente. Então vem com a Lu. Deu bom com a Lu. E ela aqui, ó, já está conversando aqui com a organização aqui desse evento. E vamos lá, vou mostrar aqui o pessoal, todo mundo trabalhando aqui nessa sala de imprensa. E a Lu tá chegando, né, Lu? Não estou de cadeira elétrica, eu estou de cadeira motorizada. E tô aqui com a Thaís, ó. Vamos mostrar aqui toda essa trajetória do Deu Bom com a Lu. Vem com a gente. Vamos lá, Lu. Vamos lá. Tchau, hein? Vem comigo. Deu bom com a Lu. E pode dar bom com você também, não é, Lu? Com certeza. E aqui nós vamos olhar todas as áreas acessíveis no Rio Summit. E ó, TV Gazeta, sempre elas com a Lê. Deu bom com a Lu. Vem, Lu. Ela anda de ré também, a cadeira? Ih, que beleza, hein? Até de ré, hein? Caramba, essa cadeira é boa, hein? Caramba, deu bom mesmo, hein? Vamos procurando aqui, ó, uma próxima palestra que vai falar sobre acessibilidade e neurociência. E claro, vai dar bom com a Lu.
Olá, eu sou a Lu Rufino e ó, hoje deu muito bom com a Lu. Eu tô aqui no Rio Web Summit, é isso? Porque a gente tá em tantos eventos, né, Alê? Mas agora eu tô no espaço especial com pessoas muito especiais aqui no espaço Senac. Vou começar por ele, porque eu esqueci ele no outro momento. Eu tô com o Pix. Eu tô com a Camila Alves, com a Bianca Soares e com o Alexandre, que vão dizer para nós sobre inovações dentro desse contexto da pessoa com deficiência. Vamos começar com a Camila. Oi, gente. Vamos lá. Pensando aqui, né? A gente acabou de sair da mesa que a gente foi convidada para falar e o que deu bom. Eu acho que o que deu bom é... Eu acho que o movimento de pensar sobre as coisas, de refletir, de pensar criticamente é sempre um sinal de que a coisa deu bom. A gente estava discutindo um pouco qual é o papel das novas tecnologias nessa acessibilidade mais radical, né? Nesse movimento de trazer para dentro das nossas estruturas todo mundo que fica de fora, incluindo aí nós, pessoas com deficiência. Então eu acho que tem uma coisa que é sempre inovadora, apesar de ser uma tecnologia antiga, que é relação. Eu acho que as relações humanas são o que a gente tem de mais inovador nesse momento do mundo, no momento em que as novas tecnologias e as inteligências artificiais elas ameaçam um pouco substituir algumas relações humanas. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Eu só sei que fica essa ameaça pairando no ar. E a gente está aqui para afirmar que uma mudança significativa ainda é possível, só é possível através das relações humanas. Camila, lindíssima com esse Pix. E agora a gente vai escutar aqui essa loura maravilhosa que está aqui ao lado dela, a Bianca, que também faz parte desse processo de inclusão que o mundo precisa. Bom, eu sou Bianca Ramos, milito nesse campo há bastante tempo, porque sou irmã da Carolina, que é uma mulher de 25 anos que tem síndrome de Down. Então, me aproximo desse universo e começo a viver esse universo a partir da relação, como Camila defendeu com a Carol. E aí eu acho que a mesa foi uma oportunidade incrível da gente defender que a gente não pode seguir naturalizando a exclusão de parte das pessoas, dentre elas as pessoas com deficiência, né? Eu atuo no SESC, no CREI, né, no Centro de Referências em Educação Inclusiva, e o nosso trabalho permanente é atuar para qualificar e desenvolver caminhos para a inclusão de pessoas com deficiência. A gente trabalha especialmente com pessoas com deficiência intelectual e autismo, pensando como em diferentes campos a gente pode favorecer o acesso e a permanência mais qualificada possível dessas pessoas nos diferentes espaços da sociedade. Então, a gente está aqui imaginando juntos um futuro em que todo mundo possa não só estar na festa, mas dançar com a gente também. E é isso. A gente não quer só ficar na festa, a gente quer ser chamado para dançar, como você disse, né? Inclusão é um processo principalmente atitudinal. Não adianta nós esperarmos somente pelas leis, isso tem que ser também partir direto das pessoas. Não é, Alexandre? Bom, basicamente nesse quadro, né, a gente estava vendo não só coisas que deram bom, mas também coisas que podem fazer dar bom futuramente, né? Então, a gente discutiu diversas coisas. Eu tenho TDAH, então eu brinco que até os 32 anos, até o diagnóstico, eu era uma pessoa limitada, não conseguia fazer as coisas, tinha diversas dificuldades. A partir do momento que eu fui diagnosticado, eu consegui entender como o meu cérebro funcionava e a minha vida mudou completamente. E eu sou da década de 80, e na minha época ninguém sabia o que era TDAH, um monte dessas questões que hoje a gente bota tanto em voga, né? Sublima tanto. Então, eu tive essa dificuldade que hoje tantas pessoas têm de serem diagnosticadas para começar aí a atuar e melhorar as suas vidas. Então, por isso que hoje o nosso trabalho, né, lá na Neurosciences, é de justamente entender e olhar diretamente para o cérebro das pessoas, porque independente de qual idioma eu falo, no ponto de vista de neurodivergência ou de deficiência, o nosso cérebro ele vai estar contido as emoções,
como que a gente reage a esses estímulos, e aí a gente consegue identificar o que é bom e o que é ruim. Mas isso não é suficiente. Na hora de projetizar o futuro, para dar bom de verdade, a gente tem que incluir todas essas divergências no momento de projetar o espaço novo, porque senão sempre vai ficar alguém de fora, ou alguém que não sabe ou não tem aquela vivência, vai projetizar um espaço que não vai ser 100% ocupado, ou vai ser ocupado como uma exceção, ou algo que a gente não quer. Participação não é exceção. Participação é dança junto, como vocês falaram. Maravilhoso. Programa Sempre Elas. Deu bom com a Lu. Aqui nós vamos trazer sempre pessoas que trabalham para que esse mundo seja sempre mais inclusivo, diverso e para todos. E aí, pessoal, agora a gente encerra mais um Sempre Elas com a Lê e com o Fabi. Gente, até domingo. Beijo. Cobertura completa. Tchau, porque a gente vai passear agora. É. Fui!